Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um telecast aqui nos canais do Grupo 45 Minutos. Já estamos na quinta-feira, né? Dia 17 de abril. Vamos falar do jogo desta quarta-feira, né? Duelo de nordestinos pela Série A. Primeiro duelo, né? De nordestinos nesta edição 2025 do Campeonato Brasileiro. Inclusive teremos agora, a cada rodada teremos pelo menos um, né? Pelo menos nas próximas 3. Seguiremos aí tendo duelos regionais aí pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar a partir de agora de Vitória 2, Fortaleza 1. Vitória que conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Bateu na trave, né, contra o Atlético Mineiro na rodada passada. Estava vencendo por 2-1, tomou o gol de empate. O Fortaleza, que estava invicto, né, no Campeonato Brasileiro, conheceu aí a sua primeira derrota na Série A 2025. Vamos falar desse jogo a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado aqui com o Thiago Minhoca, que vai trazer o lado, a visão, o ponto de vista do Fortaleza. E daqui a pouco, voltando do Barradão, ainda em ritmo de muita festa e alegria, quem chegará é Vitor Vilar, para trazer aí o ponto de vista do Vitória desse jogo. Primeira vitória do Vitória no Campeonato Brasileiro 2025. Você que está chegando aí, já deixa o like, aquela curtida super importante aí, compartilha nos grupos de torcedores aí, mesmo que seja para ver amanhã, né? A galera tem trabalho amanhã, ainda é dia útil, né? Quinta-feira, então já compartilha aí, guarda aí, salva aí, ativa o sininho, enfim. Se inscreve no canal se você não é inscrito, se você já é, compartilha aí com mais torcedores, seja do Fortaleza, seja do Vitória, seja de qualquer outra equipe aqui da região, tá certo? Próximo da marca de 72 mil inscritos, tá? Menos de 100 inscritos aí para essa marca de 72 mil. Acho que a gente vai bater, viu? Durante essas duas lives simultâneas, né? Tem a galera falando do esporte lá, tem aí perdeu do Bragantino em casa. Estamos aqui falando de Vitória e Fortaleza, certamente novas pessoas chegarão aqui nesta noite / madrugada para conhecer o canal e para fazer a sua inscrição. Nos trabalhos técnicos, Alan Roberto. Direção e trabalhos técnicos é de Alan Roberto. Falar aqui das nossas parceiras, começando com Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Se você ainda não tem sua conta por lá, QR Code está na tela aí para você que acompanha no YouTube. Aponta a câmera do seu celular, faça o seu registro e se divirta de forma responsável, lembrando que a aposta é entretenimento, tá? Não é investimento, não vá achando que você vai ficar rico, porque isso não acontece, tá? É só para você brincar, se divertir, pegar aqueles joguinhos ali que você está acompanhando, dar uma emoção maior, enfim, a aposta é diversão. Também tem o Clube 45, tá? Que é a forma que vocês possuem de nos apoiar, de nos patrocinar, né, de forma direta, apoia.se/podcast45, qualquer contribuição é bem-vinda, temos modalidades lá, né, que você pode escolher aqui, cabe melhor no seu bolso, que você consegue contribuir, se você gosta desse projeto independente, que cresce cada vez mais, e cresce a sua equipe, né, cada vez mais, eu por exemplo, cheguei aqui há 2 anos, já estou por aqui, né, mas 45 minutos que já existe há mais de 10 anos, Ravel Pinheiro também chegou recentemente. Minhoca já está há muito tempo, né? Minhoca já é da velha guarda, mas a equipe vai crescendo aí cada vez mais, claro, graças a vocês, né? Que assistem, que apoiam, enfim, que dão essa moral pra gente. Agora, sem mais delongas, porque Thiago Minhoca não dorme já há alguns dias, então vamos agilizar aqui. Vamos falar desta derrota do Fortaleza, Thiago Minhoca. A gente vinha conversando, a gente conversou aqui na rodada passada do empate sem gols do Fortaleza contra o Internacional.
que já se encontrava ali indícios de evolução, né, do Fortaleza. O Vojvoda ali aparentemente já estava começando a encontrar ali coisas que estavam fazendo o Fortaleza começar a ser mais competitivo, né, nessa temporada muito irregular do Leão do Pici. E hoje, Thiago Minhoca, essa evolução foi fogo de palha ou o Vojvoda mexeu demais no que tinha dado certo no primeiro jogo, né, no jogo anterior contra o Inter? Né, mudou o ataque ali, mudou o meio de campo, enfim, o que aconteceu para essa evolução não ter continuado nesse jogo contra o Vitória? Caso você ache que não houve evolução, né? Apesar da derrota. Eu tenho falado, Fábio, que o Fortaleza, né, para conseguir ter a tal virada de chave, né, é um discurso, digamos, até clichê, né, que a gente menciona, né, quando o time ganha, virou-se a chave, e aí, se tiver uma nova derrota, não é bem uma verdade. Eu acho que eu pelo menos sou uma pessoa que já faço aqui há muito tempo, né, eu entrei em 2018 aqui no projeto, e foi no mesmo período que eu entrei na rádio, né, que eu comecei a trabalhar na imprensa cearense. E eu sempre pautei muitas as minhas análises muito focada no desempenho, né? Nem sempre no resultado. Claro que há contextos, né, para uma equipe que está vivendo um bom momento, há contexto para uma equipe que está no mau momento. Então, o desempenho do Fortaleza hoje no Barradão, contra o Vitória também, né, que não estava vivendo um bom momento, né? O Vitória até então não tinha ganhado ainda na Série A, era uma oportunidade de tentar consolidar esse processo de evolução. E digamos que o jogo poderia ter desenhado para esse contexto, né? E eu até imaginava que não seria um jogo tão simples para o Fortaleza, não só pelo contexto, porque sempre se olha muito não só para o clube, mas também para o adversário. Então, vez ou outra eu escuto, eu estava com meu pai assistindo o jogo, meu pai dizendo, eu acho que o Fortaleza hoje ganha. O Vitória tá mal, né? Meu pai estava mencionando isso. Aí eu falei, mas o Fortaleza também não tá tão bem, né? A gente não pode estar dizendo que o Fortaleza tá bem. A partida que fez contra o Inter ela é muito pequena. E olha que não foi nem um grande jogo, foi um jogo ok para bom. Né? Então, assim, para uma equipe que já estava jogando mal na semana passada contra o Colo-Colo, jogou muito mal contra o Mirassol, jogou mal. Assim, Fortaleza tem no recorte dos últimos 16 jogos, Fábio, 8 derrotas. Metade dos últimos 16 jogos são de derrotas, sabe? Então, para uma equipe que não consegue mais se habituar a ter regularidade com resultados, não tem como essa equipe ser considerada, mesmo que tenha mais qualidade, se a gente for olhar em termos de peça, até porque essa própria rodada da Série A, ela mostrou isso. O Mirassol, por exemplo, goleou o Grêmio. Todos nós concordamos que o Grêmio é um elenco melhor do que o Mirassol. O Fortaleza, para mim, é até o melhor exemplo do futebol brasileiro dos últimos anos. O Fortaleza não era o quarto melhor elenco do ano passado, muito menos o quarto melhor elenco de 2021, e terminou na quarta colocação da Série A. Então, eu acho que esse é o ponto, né, que eu começo. Claro, a gente está começando aqui pelo Fortaleza, né, daqui a pouco a gente vai olhar pela perspectiva do Vitória, mas o que a gente mais percebe em termos de dificuldade que o Fortaleza tem atravessado nessa temporada é como não entender os momentos que o time passa. E por isso que eu sempre volto, toda vez que eu faço perguntas, o porquê que isso dá errado com Fortaleza, por que isso acontece, por que às vezes não tem sequência, por que algo está dando errado, me parece que o Vojvoda, sabe, sempre a mesma resposta que eu chego. É a mesma resposta. Porque hoje, por exemplo, ele veio com uma formação de meio de campo diferente, como você mencionou, né? O Rossetto sendo o primeiro homem da saída, o Pô Fernandes jogando mais adiantado. O Pô até conseguiu voltar a apresentar um bom futebol, algo que há muito tempo não acontecia, né? O Pô há muito tempo não conseguia apresentar um bom jogo. E ele saca um desses jogadores ao longo da partida, né? Faz ali uma configuração, passou a chuveirar a bola na área, uma dupla de ataque, muito mais na base do abafo do que de fato da organização. Então, não me parece que o Vojvoda está entendendo o momento. Por que insistir no Caleb? Foi que o Caleb fez de tão relevante no jogo do Inter para de novo ganhar uma oportunidade, sabe? Para tentar mudar o panorama da partida. Algo, por que o Kevin não entrou antes? Ou por que o Kevin não entrou em jogos anteriores? E por que o Kevin só foi entrar quando já estava com o time perdendo? Sabe por que o Pikachu foi para o banco? O Pikachu em 2021, o Vojvoda
todo jogo utilizava ele. Aliás, sempre foi um dos jogadores, ele e o Tite, né? Sempre um dos melhores preparos físicos. Fortaleza, além das baixas que tinha para o jogo de hoje, ainda perdeu o Moisés. Então, assim, as dificuldades que o Fortaleza atravessa, o Vojvoda também não me parece enxergar que algumas peças ele precisa se desprender. Eu já tinha mencionado aqui outras vezes a questão do Paul Fernandes, né? Aí volta de novo a questão do Diogo, apesar de ter feito o gol hoje, mas também falhou na jogada do segundo gol, né? Que o Fortaleza toma. Então são essas situações de um treinador que parece não entender o time. E ele perde o time do grupo. Porque jogadores que poderiam ter uma sequência ou mostrar uma certa regularidade, ele escanteia, sabe assim? Aí, um jogador que tá mal, às vezes eu acho que, eu não sei, aparentemente, certo? Não vou fazer nenhuma afirmação. Parece que ele escuta esse tipo de reclamação e quer meio que pagar para ver para esse jogador. Ah, se está tendo muita reclamação com tal jogador, pois pronto, eu vou a partir de agora. Ah, se o Caleb agora está sendo questionado na coletiva, então no próximo jogo eu vou mostrar que o Caleb realmente é a escolha correta. Ele está fazendo isso de maneira sistemática, com vários jogadores que estão mal. Então eu acho que ele perde o time. Aí, por exemplo, um Kervin que entra agora no segundo tempo, que pouco fez, é um jogador. Como é que esse jogador vai contribuir se não está tendo sequência? E quando ele entra já está no contexto negativo. Como é que o Zé Wellison pode ter um contexto de regularidade se no jogo específico ele acaba não escolhendo o Zé Wellison para jogar? Né? Como eu até tinha falado naquele jogo do CRB. Ele escolheu o Pedro Augusto. Para que escolheu o Pedro Augusto naquele dia? Se tinha um Rosseto. Aí colocou o Rosseto no banco. O Rosseto não entrou naquele dia. Sabe assim? Por qual contexto? Qual é a ideia que o Vojvoda pensa dos jogadores dele? Porque confiar, eu sei que ele confia. E aí eu vou trazer, para terminar essa minha primeira explanação, uma fala do Davidson. O Davidson, no final do jogo, ele falou assim, não foi por falta de vontade que a gente tentou buscar esse resultado fora de casa. Eu nunca duvidei da falta de vontade. Eu acho que o Fortaleza é um dos clubes mais sérios, internamente falando, de toda a estrutura que os jogadores correm para tentar ajudar. A grande questão, e aí quando eu digo isso, eu nem estou falando que todos os jogadores têm total intensidade. São características. Tem jogador que é menos intenso, outros jogadores são mais intensos. Mas não há uma unidade de time. Não há um time que se preserva. Não há um time que se colabora. É um time basicamente um amontoado dentro de campo que sofre muito quando o adversário ataca, seja ele quem for, do time de mais qualidade, um time de menos qualidade. Às vezes um time vai estar jogando mal naquele dia, como foi o caso do Inter na última rodada, como foi o Fluminense também na primeira rodada. Às vezes um time vai estar jogando muito bem, que foi o caso do Racing, no jogo da Arena Castelão, e vai passar o rodo no Fortaleza. Então são essas situações onde o Fortaleza não consegue ter uma unidade. Assim, você não vê uma conjunção de fatores fazendo sentido dentro de campo. Então, para mim, parte muito de como o Vojvoda não consegue dar uma cara para esse Fortaleza. Eu não consigo imaginar uma cara para esse Fortaleza. Sabe assim, por que ele... Eu tinha até falado aqui no jogo passado, né? Por que ele não optou no Diogo Barbosa, quando precisava de um gol contra o Internacional, se o Paul Fernandes estava mal? O Diogo é um jogador que, para a reta final, pode fazer um gol. O Diogo, para marcar, é um problema. A gente viu no jogo de hoje. Então, assim, são coisas que o Vojvoda talvez não vá entendendo a leitura mesmo do que acontece dentro de campo, das opções que ele começa uma partida, das mudanças que ele vai fazendo de maneira demasiada. É claro que tem desgaste, tem jogadores lesionados, mas eu não acho que há um padrão de time. Eu acho que o princípio de uma equipe que nesse ano, e aí para de fato fazer minha última frase, o Fortaleza nesse desenho que está, dessa maneira como está sendo feitas as escolhas, né, e essa falta de padrão, de ideia, de coletivo dentro de campo, me paira dúvida se vai ser uma temporada quase por completo de um baixo futebol. Né? Fortaleza pode ter ali alguns êxitos, ainda tem algumas competições a disputar, mas a impressão que dá é que isso é bem mais profundo do que se imagina. Apesar de hoje não ter sido um jogo tão pavoroso como os outros jogos. Então, acho que parte muito daí. Falta um padrão de time dentro de campo. Muito bem, a gente vai continuar falando do jogo. Aqui alguns comentários. O Caiode Marley fala que o Fortaleza é muito freguês. Na verdade, os confrontos, né, pela Série A, o fator casa pesa muito, né? Na transmissão do Premier foi dito que
Ninguém nunca venceu como visitante pela Série A, né? Nem o Vitória jogando em Fortaleza e nem o Fortaleza jogando em Salvador, né? E isso se confirmou mais uma vez. O Neto Baiano fala que estou rebaixado na quarta rodada. Ele tá falando de quem? Talvez não do Quem é? Sport, eu acho, né? Ou Aliás, é do Fortaleza? o Neto Baiano aqui, eu acho que ele tá na live errada. Neto, tem uma É. segunda live aí do esporte aí, que lá tá falando do Mas deixa o esporte. like aqui, viu, Neto Baiano? Deixa o Você like aí e desculpa. tal. Mas esporte é lá na outra live. Já, aliás, já começou, já tem um tempinho já. Tomás Loureiro tá por aqui. O Renato Rabelo também. Tem galera do esporte que se confundiu aqui, viu, pra essa live aqui. Isso. O Lucas Coelho falou: boa noite, vitória do Leão da Barra, pai do Fortaleza. O É porque Ramon teve, Cerqueira falou. teve uns confrontos recentes também. A Copa do Nordeste, né? Ano passado e esse ano. 2 vitórias da equipe do Vitória no Castelão. Aconteceu na fase de grupos. Bom, o Ramon Cerqueira fala tudo normal neste confronto, as coisas voltaram ao normal. Quem jogou a terceira divisão 8 vezes seguidas tem que apanhar sempre. A galera aproveita para tirar uma onda. O Zé Santos fala que foi golaço do Mateuzinho. Saulo Lessa tá por aqui, feliz, obviamente, né? Saulo Lessa, torcedor do Vitória. O Zé Santos fala que o treinador do Grêmio caiu, Quinteiros, né? Pô, fica um parênteses aqui, né? Pô, o Grêmio largou o Renato Gaúcho, né? Que foi pro Fluminense e ganhou tudo agora, né? 4 vitórias seguidas. E o Grêmio lá contratou o argentino lá, Mas campeão argentino e nada. de fato não tem lógica, não, porque o ano passado o Grêmio lutou muito mais na parte de baixo com o próprio Renato, né? E tal. E eu acho que não vai ficar só no Quinteiros, não, viu? Pepa ameaçado, Zubeldia também Isso. ameaçado, Renato Paiva também. É um começo de Brasileirão sobre muitas contestações, né? A gente está falando aqui do Vojvoda, Carpini também estava pressionado também. Imagina se não tivesse vencido o jogo hoje, como é que ia estar a situação de Ramon Carpini. Dias, né? Também perdeu em casa. Dias, exato, perdeu em casa e tal, assim. É um contexto de um começo de uma Série A. A grande questão é porque todo mundo vem dos seus estaduais com um certo sem muita pressão, assim. Claro que tem, obviamente, pressão também nos estaduais, mas quando chega no Brasileirão, meu amigo, aí você tá lá na parte de baixo, né? Cara, o Cruzeiro, pô. O Cruzeiro tomou 4-1 do Mirassol, meu amigo. Imagina como é que não tá a situação lá de Minas e tal. Então, O é Grêmio, isso. né? O Grêmio, desculpa, foi o Grêmio. O Cruzeiro joga amanhã, né? Contra Contra o o Bahia. Bahia. Isso. Pode ser 4 também, não duvido não. O Vicente Ritchie fala que o Arcanjo fez milagres, é fato também, né? O Fortaleza teve suas chances. Se a bola entra, né? Talvez a perspectiva fosse um pouco diferente. Mas falando ainda sobre o desempenho, Thiago Minhoca, a gente teve um Fortaleza do meio para frente muito mudado, né, em relação ao jogo do Internacional. A gente teve, claro que a do Moisés foi forçada, né, porque ele estava machucado, mas o meio de campo ali quase todo mudado, o ataque também. Faltou ali pro Vojvoda, na sua visão, manter uma base ali, trocar o mínimo possível para ver se esse time se ajusta com a formação e aí depois você faz aquelas trocas lá que ele já é acostumado a fazer. Faltou tentar achar um time base. É isso que tá faltando pro Vojvoda. Tá mexendo muito e nada tá dando certo. Não tá uma tentativa e erro louca, né, nessa temporada? Eu tô achando muito aleatório a maneira como o Vojvoda vai estabelecendo o time dele. Bem aleatório. Porque, e aí vou citar mais para mim o ponto principal de onde parte essa ideia, né? De organização. O meio de campo dele. No jogo passado, ele foi de Rosseto, ele foi de quem foi, meu Deus? Rosseto, Sacha, Sacha e tinha mais um, acho que não era o Martins, acho que o Martins entrou ao longo do jogo. era o Caleb. Caleb, exatamente. Eu não gostei da ideia de meio de campo dele, mesmo tendo até achado alguns pontos interessantes. Hoje ele fez uma nova formação, o Paul Fernandes, que geralmente é primeiro volante, jogou de segundo volante. Acho que até uma ideia que pode tentar melhorar o Paul Fernandes. E colocou o Martins, assim, numa ideia de intensidade, quando eu acho que era um jogo, até porque o Fortaleza dominou mais a posse da bola, né? Algo que a gente cita também aqui, né, Fábio? Quando o Fortaleza às vezes não quer ter a bola. Então, eu não achei problema, até porque eu cito isso, não tem uma fórmula para ganhar jogo. Mais posse, mais
finalização, mas tem pontos que você precisa ter uma ideia de formação de time. Por que o Vojvoda hoje fez essa formação? Qual era a ideia dele, assim, baseado no time do Vitória, o que é que ele queria? Porque eu achei que precisaria um jogador mais leve no meio de campo. O que é que Fortaleza conseguiu ter? Foi essa grande diferença comparado aos outros jogos. O Fortaleza soube ter mais a posse da bola. Trabalhou bem no campo de defesa até o meio campo. O que é que faltou ao Fortaleza? Jogadores que pudessem finalizar de fora da área. Foi até... eu estava até lembrando isso ao longo do primeiro tempo. O Fortaleza teve a primeira grande chance do jogo. Foi uma cabeçada do Paul Fernandes, um cruzamento do lado direito, acho que deve ter sido do Mancuso. Mas essa foi uma chegada na área. O Vitória, mesmo sem a posse da bola, e aí eu tô fazendo isso para voltar de novo pro Fortaleza. O Vitória, mesmo sem a posse da bola, o Vitória chegava na área do Fortaleza. Ele tinha jogada de contra-ataque, em que a jogada era concluída com uma finalização ou uma tentativa de finalização dentro da área. E eu tô falando isso por quê? Porque quando o Fortaleza joga sem a posse da bola e ele entrega a bola para o adversário, como o Vitória fez hoje, o Fortaleza não consegue fazer isso. Ele precisa ter a bola, ele tem dificuldade de romper, ele tenta fazer uma bola longa, ele não tem jogador quebrando linha, ele não tem artifícios para entrar dentro da área do adversário. Algo que o Vitória conseguia fazer. Mesmo o Vitória também não apresentando, na minha avaliação, daqui a pouco o Vilar vai trazer o lado dele, né? Mas eu também não estava achando que o Vitória estava tão bem no jogo. O Vitória cometia erros também. Então, como você faz para um jogo onde seu adversário não está bem, mesmo assim você se complicar? Porque bastasse que o Fortaleza tivesse um mínimo de qualidade para, no último terço, né, jogadores com mais qualificados, poderia, né? Só que aí, por exemplo, ele opta pelo Lucero hoje. O que é que o Lucero fez nos últimos jogos para voltar a ser titular? O Davidson jogou bem contra o Internacional. Deveria ter sido mantido. Assim como no ano passado, ele vinha insistindo no Lucero vários jogos, porque o Kaiser não conseguia dar qualidade. Por que o Davidson perdeu de novo a titularidade? Por que não mantê-lo? Não foi questão de desgaste. Ele entrou bem, aliás. Eu até acho que ele poderia até ter feito o gol do empate. Ele deu uma qualidade a mais. É um jogador hoje que trabalha melhor quando a bola está fora da área, tem um jogo aéreo melhor do que o Lucero, sabe? O que é que o Lucero está acrescentando? Não marca tão bem, tem dificuldade. Todo esse personagem do Davidson, né? Enfim, fazendo as brincadeiras que ele faz, ainda é mais útil do que o Lucero, nesse exato momento. Fortaleza hoje não pode se dar o luxo de tentar recuperar atleta que não está jogando bem. Nesse exato momento, eu acho que há um erro de leitura muito grave do Fortaleza, como se o Fortaleza não estivesse numa crise séria. Porque quando você está numa crise séria, e aí é só lembrar 2022, ali todo jogo era importante. Uma vitória, jogando bem, jogando mal. Qualquer jogador que estivesse ali vivendo um bom momento tinha que jogar. Tinha que jogar. E naquele exato momento o Vojvoda estabeleceu uma ideia de time. O Vojvoda está tentando administrar um time em crise, fazendo o rodízio como se fosse uma equipe que está ali, tranquila na Libertadores, sabe? Foi campeão cearense, passou em primeiro na fase de grupo da Copa do Nordeste. Não, tem uma crise. É o recorte que eu falei. Dos últimos 16 jogos, Fortaleza só ganhou 3, perdeu 8 para equipes frágeis. O caso do Vitória, que é uma equipe até melhor do que o Fortaleza enfrentou, foi uma dessas equipes. Fortaleza, dessas 8 derrotas, tem 2 para a equipe baiana, entendeu? Uma delas de virada dentro de casa, né? E hoje, a mesma situação acontece. O time que não conseguiu, em alguns momentos, conseguir prevalecer. E quando a gente vê a reta final da partida, Fábio, onde o Fortaleza até poderia ter empatado, eu até estava... teve um rapaz lá no grupo do trabalho que falou assim, que ele não tinha gostado muito da ideia quando entrou o Davidson, né, no lugar ali para fazer a dupla de ataque com o Lucero. E eu concordei com ele na hora. E ele falou assim, mas até tá me surpreendendo, tá dando certo o Davidson com o Lucero. Tá dando certo entre aspas. Porque assim, se eu sou uma equipe que tem 2 centroavantes na área, começa a jogar bola na área, e eu já tinha falado aqui algumas vezes, um jogador tão bom no jogo aéreo como é o Davidson,
é óbvio que eu vou ter possibilidade de empatar. O Fortaleza poderia ter empatado, mas na base da criação, na base da qualidade, não acho. Porque até a maneira como saiu o gol do Fortaleza, e aí também olhando até pelo prisma do Vitória, foi falha também do Vitória. O Fortaleza também cometeu falhas. A defesa do Fortaleza não passa segurança. Quantos jogos o Fortaleza, sabe assim, consegue levar 7 finalizações apenas? Bloquear finalizações, fazer transição de ataque. Transição mesmo, da defesa para o ataque, um jogador de velocidade puxando aqueles contra-ataques que a gente via do ano passado, do Fortaleza. Cadê aquela bola longa de qualidade? Cadê o Lucero ganhando essa bola na frente, como no jogo do Palmeiras do ano passado? Não existe isso. Não existe. Então, a ideia do Vojvoda tem que ser revista. E para isso eu acho que tem um ponto principal, esse meio de campo dele. Esse meio de campo que ele formou hoje era o meio de campo que dominava a posse da bola, mas não tinha ninguém para dar um passe de qualidade, eram jogadas pelo lado. Ele é abdicado do Pikachu nesse exato momento. O Pikachu vem de boas atuações, sabe? Não faz sentido o Pikachu. Você está vivendo um momento de crise. Você não ganhou em casa do Internacional. Que era até um jogo na prévia considerado um jogo difícil. Como você não ganhou dentro de casa, abre-se a porta agora contra o Vitória. Um jogo que ia ser difícil, coloca o melhor time possível dentro de campo. Porque o próximo jogo contra o Palmeiras, meu amigo, não é garantia da ideia de time que ele for colocar em campo que você vai vencer. O Palmeiras agora já voltou a jogar bem de novo. Entendeu? Então, perdeu uma lacuna. Porque para um time que está em crise, e é que tá, se Fortaleza estivesse lá na parte de baixo da tabela do campeonato, que tá agora ali no meio da tabela, e é bom lembrar, só estamos com 4 rodadas. A diferença de ponto é pequena. Amanhã, a depender do contexto, se o Bahia ganhar, o Fortaleza já tem uma diferença pequena ali, de 1 ponto, se eu não me engano, né? Tá 2 pontos. Então, nesse exato momento, esquece essa posição. Até para quem está olhando a tela e está em 10º, olhar a posição é o de menos nesse momento. É olhar a pontuação. O Fortaleza está a 2 pontos do Z4. Também está poucos pontos da parte de cima. Mas é o futebol jogado. É a tabela que virá pela frente. O Bucaramanga, por exemplo, que é esse adversário da Libertadores, tá goleando todo mundo. Ganhou do Racing, lá na Argentina. Goleou recentemente lá no Campeonato Colombiano. Tá jogando muito bem. Então, esse tipo de futebol do Fortaleza, nesse exato momento, se tivesse numa zona de rebaixamento, o Vojvoda não estaria fazendo um revezamento pensando no jogo do Palmeiras. O jogo do Palmeiras é um jogo de bônus. Vai jogar em casa, o Fortaleza, tem capacidade de ganhar do Palmeiras, mas não tem hoje futebol para bater de frente com o Palmeiras. Pode até voltar a apresentar esse futebol, como, por exemplo, apresentou diante do Inter. Mas a bola que o Palmeiras está jogando ultimamente, sabe, deveria ter dado o máximo ou colocado o melhor time possível contra o Vitória. Porque se tivesse ganhado... Mas ele fez pensando no próximo jogo? Eu não sei, a impressão é essa. Por que ele... Qual a justificativa? Isso é perguntado nas coletivas do Fortaleza, porque ele muda tanto assim? Na verdade, qualquer pergunta que você possa atrelar a escolhas de time, ele sempre diz, aqui é um coletivo, não tem essa coisa, perdemos todos. Por isso que quando houve as críticas do Paul Fernandes, Diogo, Davi Luiz, ele não quer personificar. E eu até entendo ele. É óbvio que ele não vai expor, né, o próprio atleta. Mas ele precisa, pelo menos, manter uma ideia. Por que o Paul Fernandes jogou de segundo volante? Se ele nunca jogou na temporada desse jeito. Por que ele sacou o Paul Fernandes quando ele estava jogando bem hoje? Sabe? Por que ele colocou o Caleb? Qual o futebol que o Caleb está apresentando até agora na temporada para, sabe, ficar insistindo? Não tem razão. Então, todos os motivos que dão errado dentro de campo já estão expostos a muitos jogos. E ele está sempre insistindo em atleta que não está bem. Por que o Bruno Pacheco não voltou a ser um titular? Sabe? Por que o Mancuso, e olha que até o Mancuso hoje não jogou mal, para mim foi até um dos jogadores mais importantes, por que o Mancuso está lá? Joga mal. E aí, é por isso que eu estava dizendo, Fábio, daquele seu comentário, quando você falou do meio de campo, por que o Vojvoda monta assim, é tudo muito aleatório. Esse jogo agora, a gente teve o Paul Fernandes jogando bem. E o Caleb novamente jogando mal. No próximo jogo contra o Palmeiras, vai que o Caleb joga bem e o Paul Fernandes joga mal de novo. Qual é a lógica que está tendo? Porque, na verdade, a gente pode estar dizendo que esse jogo do Paul Fernandes é uma exceção. Aliás, é uma exceção. É uma exceção. Não, isso não quer dizer que a ideia de time que ele colocou em campo foi correta. Isso não quer dizer o porquê que o Diogo Barbosa
se tiver, como por ter feito gol, isso quer dizer então que agora ele é melhor lateral esquerdo que o Bruno Pacheco, sabe? O Mancuso, há muito tempo não jogando bem, aí hoje apresenta um futebol um pouco mais convincente. Pronto, agora. Então, é por isso mesmo, tem que ser intocável, sabe? Por que não dar chance? O Rodrigo, que veio do Maringá, esse garoto tem que entrar. Só que ele vai entrar num ambiente onde só tem as cartas marcadas. Porque o Alanzinho, por exemplo, não foi acionado hoje. Se tivesse o Moisés no banco, o Moisés não ia ser acionado, por que o Alanzinho não entrou hoje dentro de campo, pô? Por que o Alanzinho, que veio do Ferroviário, ele vai ser preterido, como o Kevin foi, como o Cauã, que hoje está emprestado para o Atlético Goianiense, também foi, como outros jogadores também ele acabou fazendo. Quando o time está em crise, você tem que estabelecer uma ideia de time. Nem sempre você vai conseguir repetir. E fazer pequenos ajustes. Pequenos ajustes. Agora, ele está repetindo o mesmo time que vem falhando, que vem cometendo erros, sabe? Com jogadores que já mostraram que não estão bem. Ele está tentando recuperar todo mundo ao mesmo tempo, e esse todo mundo ao mesmo tempo jogando mal, não tem como. Você recupera um, como foi o caso do Pô Fernandes hoje, mas tá lá, o Caleb jogando de novo mal, o outro jogador indo mal. Aí defensivamente ainda é um problema. Tá lá o João Ricardo aparecendo mais uma vez. Enfim, são situações que, enquanto ele não se desprender, né, de uma ideia de hierarquia, é o que me parece, assim, né? Uma hierarquia dentro do elenco. Então, o Mancha, por exemplo, foi muito elogiado. Foi preciso agora ter o terceiro jogo dele consecutivo, sabe? Para se mostrar realmente um jogador confiável. Mas é isso. Se talvez esse garoto falhar, traz o Tite de novo, porque é um dos líderes do elenco. Então, eu acho que o Vojvoda ele não está olhando o momento do atleta, o momento da formação do time dentro de campo. É basicamente aleatório e vai montando a equipe do jeito que for. Qual é a razão, pô, de colocar 2 centroavantes hoje? Sabe? A não ser fazer aquilo que qualquer um faria. Só assim, sem desmerecer o Vojvoda, mas já desmerecendo. Colocar 2 centroavantes e ficar jogando bola lá da intermediária com o Zé Wellison, isso aí eu faço também, pô. Ó, Zé, pode jogar bola na área que tem cabeceador lá de montão. E poderia empatar, poderia até vencer o jogo, mas isso aí não é bem um futebol que se espera de uma equipe que vai jogar um campeonato que exige regularidade. Isso é uma maneira de ganhar o jogo especificamente. O que eu quero ver do Fortaleza, e aí para encerrar, é ver uma equipe num processo de como saber ir da defesa para o ataque. E conseguir, muitas vezes, segurar o jogo, abrir o placar. Sabe, assim, são situações que esse Fortaleza em campo, para mim, nessa temporada, não tem acontecido. Esse revezamento do Fortaleza, nesse momento que o coletivo não funciona, assim, eu não consigo entender como pode dar certo. Porque, por exemplo, o jogador que começa a ter uma sequência boa, ele não tem sequência, né? Porque como muda muito, esse jogador, ele tem o ímpeto dele ali meio que já freado. E o jogador que tá mal, ele, pô, eu vou entrar mesmo, se eu não jogar esse jogo, no outro eu jogo mesmo, eu melhorando ou piorando. E aí fica um negócio meio que você nem ajuda o cara que tá mal a se motivar ali pra tomar a posição. E o cara que tá bem, pô, eu vou aqui, jogo melhor, o time dá uma melhorada, no jogo seguinte eu já nem entro. Enfim, fica uma coisa meio aleatória, meio estranha, né? E assim, a gente não consegue entender. Eu não sei se os jogadores entendem, né? Porque se os jogadores também não entendem, aí vai ser um problema muito grande. Ó, Assim, se ele consegue explicar, ele não consegue explicar para a imprensa e para os torcedores. Mas se ele ao menos consegue explicar para o elenco, ok. Mas se ele não consegue explicar, isso aí a médio prazo tende a, com os resultados não vindo, tende a complicar ainda mais. Porque é isso, por exemplo, no jogo que foi do Mirassol e do Colo-Colo, que foi uma viagem mais longa, ele levou o Gaston Ávila, né? Gaston Ávila teve uma sequência ruim e tudo mais, foi escanteado, tomou a geladeira dele, mas por que viajar com o atleta, pô? Por que viajar com ele, sabe? Porque se a ideia é recuperar ele em algum momento, retorná-lo, eu até acho que o Mancha, por exemplo, está conseguindo cumprir bem ali o papel dele, mas tem que ter uma lógica, pô. Tem que ter uma lógica, sabe? Eu já falei aqui algumas vezes, o Prior é um garoto. O pouco tempo do Prior, o Vojvoda poderia ter sentido o momento desse garoto. Tipo assim, cara, é melhor usar ele do que o Caleb nesse momento. Ah, sei lá. Eu não sei por qual razão.
Eu não sei o quanto o Vojvoda, por estar agora na 5ª temporada à frente do Fortaleza, chega naquele ponto de uma certa, por exemplo, você e Vilar aqui, né? Fazemos lives há tanto tempo, e aí, com o tempo, eu tô aqui, eu tô mal nas minhas análises, tô mal pra caramba, e os meninos insistem, não, pode botar o Minhoca aí, tá falando umas coisinhas meio sem sentido, mas pode colocar e tal. Você percebe com o tempo que a pessoa não tá mais rendendo. Nesse exato momento, você tem que ser franco com a pessoa, sabe? Tipo, Caleb, você foi importante, você é um jogador excelente tecnicamente, mas você não está conseguindo dar o equilíbrio necessário à equipe. É por isso que quando ele olhou no Mancha e deu oportunidade, que aí o jogo agora pelo 3º jogo consecutivo como titular, e o jogador passou a ter confiança, por que não fazer isso com outros atletas, sabe? Então ele quer tentar, me parece assim, ele quer tentar resolver tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que recuperar o Paul, eu tenho que recuperar o Caleb, eu tenho que recuperar o Lucero, é o nosso goleador, mas olha a reta final do ano passado do Lucero, foram 3 meses sem marcar gol, com camisa 9. E eu nem acho que a principal culpa é dele, é de um time que não produz jogo para ele. Olha como o Fortaleza, na reta final, foi tentar buscar o empate. Bola no Davidson. Ele não é bom no jogo aéreo? Bola no Davidson. Pronto. É isso. Porque com o Lucero isso não acontece. Isso raramente acontece. Ele não é um jogo. Ele precisa receber bola em boas condições. E aí ele guarda, porque ele é um excelente centroavante, mas precisa receber bola. Isso não está acontecendo. Então, como Vojvoda, como propiciar um jogo para esse centroavante render? Sabe? Ele não consegue proporcionar esse jogo. É um time que domina, mas e aí, até para fechar também, para não esticar tanto. Quando eu via o Fortaleza com a posse da bola e eu não via nenhum tipo de profundidade, sabe? Por que o Marinho, às vezes, exagera no drible, exagera numa queda? Por que não tem uma conversa antes? Aí vai de novo para outro jogo, acontece a mesma coisa. E repete-se a mesma coisa, sabe? É uma característica, todo mundo sabe que é a característica. Mas olha o Marinho do ano passado, quando o time estava liderando a Série A. Era o Marinho que recebia a bola, já ajeitava para fazer o lançamento longo, era um Lucero partindo por ataque. Havia um funcionamento como time. Hoje não tem funcionamento. É um time dentro de campo, com suas valências técnicas dentro de campo, e essas valências às vezes dá certo. Uma jogada individual, sabe, assim, o Fortaleza teve 2 chances contundentes, né, no primeiro tempo, mas não fazia um jogo, sabe, de colocar o Vitória com receio. Enfim, eu senti que, em termos de bola jogada, era pontual. E parecia não ter incômodo também, né? 0-0, tudo bem. Aí toma o gol, aí vai para cima, busca o empate, ficou um jogo mais franco depois, e aí não conseguiu acerto, voltou de novo a ter problema defensivo, e aí está falando de um time que quem quer que seja o Fortaleza, ele vai ser acossado, vai ter problema na defesa. Qualquer formação, 3 zagueiros, 5 jogadores no meio, 3 volantes, não importa. Fortaleza sofre defensivamente e o Vojvoda não busca soluções. Muito bem, Thiago Minhoca. Daqui a pouco a gente vai também trazer o ponto de vista do Vitória, né? Vitor Vilar já está por aqui. Boa noite, Vitor. Deixa a sua manchete, porque já temos muitos torcedores do Vitória aqui já conectados. Então, dê já uma pequena palhinha, um spoiler aí da sua análise. Deixa aquela manchete aí para a galera já ficar ligada aqui. Aí a gente volta daqui a pouco com você para trazer a análise completa. Thiago, Minhoca. Então, rapaz, acabei de voltar do Barradão, né? Tava lá assistindo o jogo em loco. E, cara, assim, eu acho que foi a redenção de... Eu acho que o lead, digamos assim, do comentário é a redenção de Carpini, cara. Carpini mudou muito bem no segundo tempo. Acho que as mudanças dele após o gol do Fortaleza fizeram o Vitória voltar ao jogo, né? Que no início do segundo tempo o Vitória estava bem perdido. As alterações dele foram todas corretas, cara, e acho que o 2-1 vai muito por conta disso aí. Eu acho que o 2-1 é o segundo gol que o Vitória encontrou. Teve jogadores ali, né? A jogada que o Ronald construiu para poder iniciar a jogada do segundo gol, e o Ronald é uma mudança de Carpini, então acho que é o jogo da redenção de Carpini. Ele vinha sendo muito criticado, muita gente até pedindo que ele saísse do Vitória, e hoje ele acertou muito nas substituições. Acho até que na escalação inicial também ele acertou. E por conta disso, mostra que ainda tem muita coisa para extrair de Carpini, né?
Vamos ver se o Grêmio vai tirar Carpini do Vitória, que ainda tem esse Ih, porém rapaz, aí, né? tem isso, né? O Grêmio é burra. Já tirou o Wagner Leonardo e o Esteves, né? E a gente até já falou aqui Então, uma vez, né? Eu lembro, a gente falou que se o Quinteiros cair, é capaz do Grêmio ir atrás do Carpini, e já que aconteceu, né? que o Gaúcho tá no Fluminense já, né? Então não tem como É, mais. A gente vai falar sobre isso também. exato. Bom, vamos pro campinho? Vamos pro campinho do Fortaleza? Bora. Vamos começar pelo João Ricardo. Ainda teve que trabalhar bem, né? Não acho que teve culpa ali de nenhum dos gols. Claro, talvez não tenha reagido ali no segundo gol, né? Mas de toda forma, não coloco como culpado, não. Vou colocar um razoável pro João. Ainda fez algumas defesas importantes, mas é o menor dos culpados aí do jogo. Razoável. Tá no mudo aí. Trio de zaga, Thiago Minhoca. Que foi uma das poucas manutenções, né? Do nosso querido muda-muda Juan Pablo Vojvoda. Eu já tenho falado há um bom tempo que esse 3-5-2 do Fortaleza ainda é a formação, nesse exato momento, que mais me agrada. Mas é um funcionamento que, para mim, só daria mais certo tendo o Tinga. Eu tô falando assim, não tô nem dizendo que é um esquema que vai fazer o Fortaleza ganhar. Eu acho que em termos de funcionamento para defender e para atacar é o mais equilibrado. E aí é onde entra uma questão que ficou muito concentrado nisso em boa parte do jogo. A bola sempre com os zagueiros e aí zagueiros tentando fazer bolas longas. Tem que ser zagueiros assim com um nível de qualidade não só de passe, que aí essa é a grande diferença, algum dos zagueiros uma qualidade de avançar, que o Tinga faz, sabe? O Tinga, para mim, é até o melhor nesse aspecto. E fora também que, né, ainda é um jogador que ainda comete seus erros também. Mas do trio de zaga, o que eu mais gostei foi o Davi Luiz. Eu vou colocar um verde musgo para ele, foi o único que eu vi de lado mais positivo. Kusevich e Mancha vão ficar com razoáveis. O Mancha ainda cometeu até uns erros maiores, assim, hoje. Teve umas vaciladas ali no campo defensivo, não conseguiu cortar algumas jogadas. Mas eu vou ficar com amarelo para os dois, tanto para o Mancha quanto para o Kusevich, assim. Porque poderia até ser negativo também, né? Mas eu vou ficar com amarelo. Porque eu acho que o problema todo foi a maneira como essa defesa também ficou muito exposta. Janderson ganhando muita facilidade, claro que tem a ver que até vou começar logo por ele, né, pelo Diogo Barbosa. O Diogo fez o gol e aí muita gente até falou que eu tava num grupo e eu tava falando assim, pô, o Diogo tá muito mal, não tô gostando não. Aí quando sai o gol, muita gente é muito fácil, né, ser engenheiro de obra pronta, né? Porque o cara não tá jogando bem, aí o cara faz um gol, aí o cara vai e mandou assim, tá aí, chupa, minhoca. Eu falei, aí é muito fácil, né, velho? Porque assim, se o Diogo não tivesse feito o gol, aí é que seria a tragédia completa, pô. Uma bola daquela, frente a frente ali com o Arcanjo, e ainda perder o gol, seria absurdo. Então, assim, ele teve o mérito do gol, ele tem essa qualidade de finalização, mas eu não gostei não da partida do Diogo Barbosa. Eu achei uma partida muito ruim. Então, assim, eu vou colocar um laranja para ele aí. Um laranja por conta do gol, vai. Um laranja com muita cara de vermelho aí, porque que partida ruim do Diogo, sabe? O gol do Mateuzinho ali, pelo amor de Deus, assim, é muita tranquilidade, sabe? Assim, muita liberdade, nenhum tipo de reação, assim, de tentar impedir o chute. Então, o Diogo, para mim, foi muito mal e só ganha o laranja aí por conta do gol aí que deu uma esperança ao Fortaleza. Mancuso, eu gostei do jogo dele, mas eu vou também colocar um verde aí mais musgo, né? Nada muito positivo. Porque eu gostei da movimentação, ele fez bons cruzamentos, chegou na área algumas vezes, foi um jogador participativo, apesar de não estar gostando dele nos últimos jogos. O caminhão aqui agora, vocês estão ouvindo, né? Obviamente. Caminhão do lixo, né? Caminhão do lixo, exatamente. Boa. Aí não tem muito o que fazer. Deixa eu ver o que mais. Vamos pro meio de campo, né? Cara, Paul vai também ganhar uma nota verde, um verde musgo. E aí, assim,
Eu vou até aproveitar logo e já elencar isso. Ele foi o melhor jogador da partida do Fortaleza. Foi o melhor jogador. Mas eu não gostei muito do primeiro tempo dele. No segundo tempo ele melhora bem, aliás. Ele até dá um leve desvio ali pro gol do Diogo Barbosa, né? Contou com uma assistência. Foi mais participativo. Acho que pode ser uma ideia de talvez ele jogando como segundo volante. Mas teve uma jogada no primeiro tempo que ele foi dar um carrinho, ele furou e ainda tocou com a bola na mão, assim, sabe? Ele me parece um jogador muito estranho dentro de campo. Muito estranho. Não sei o que acontece com ele dentro de campo. Rossetto fez uma partida razoável para mim, um amarelo para ele. Acho que teve... O time é bom com ele dentro de campo porque o time consegue ter mais controle das ações. O que eu senti falta, e aí já entrando no Martins... O Martins, para mim, jogou mal. Jogou mal. É um jogador que vez ou outra aparece numa jogada, mas eu acho que a dinâmica dele não dá a devida qualidade necessária para um jogo onde dá para ter um jogo mais de embate. Às vezes o Fortaleza se meio que respeita muito, né, se um adversário, qualquer contexto, né, pegou o Mirassol, que vinha de 8 jogos sem ganhar, jogou num receio, como se estivesse pegando o Palmeiras no Allianz Parque, assim. Impressionante. Aí levou cuidado. E aí hoje até tinha mais a posse da bola, mas não tinha um senso de agressividade, assim, sabe? Era um receio, parecia que estava enfrentando uma defesa, assim, né, que não vinha sofrendo. E o Vitória vinha sofrendo, né, em alguns jogos, no seu sistema defensivo. Então o Martins, para mim, não deu essa qualidade. Marinho também, esse eu vou pesar mais, eu vou colocar muito mal para o Marinho. Não gostei mesmo, para mim foi um dos piores do Fortaleza, ao lado do Diogo. Vermelho aí para o Marinho. Não causou nada, assim, né? Tinha hora que prendia a bola, tentava driblar. Teve ali alguns momentos até ok, mas não gostei da partida do Marinho. Lucero também, pode colocar um vermelho para ele. Também não gostei nada do futebol do Lucero. Uma partida que ele não colaborou quase nada. Teve ali uma chance de cabeça, mas é um parto para ele ter uma chance de finalização. Muito mal, muito mal, muito mal. Aí a galera que veio do banco. Só para corrigir, Alan, o Moisés não entrou. Quem entrou foi o Caleb, não é isso, meu? Isso, Caleb. Isso. Eu não tinha nem olhado para isso. Eu vou começar com o Kevin, que foi o último a entrar, faltando 9 minutos, não teve nem muito que apresentar ali na reta final. Voltou, então, uma bolinha branca para ele, não tem muito que analisar, não. Já Davidson vai receber uma bolinha verde, um verde musgo. Entrou bem, foi o jogador mais perigoso do Fortaleza dentro de campo, no setor ofensivo, desde a entrada. Pikachu, inexplicavelmente, foi para o banco nesse jogo, não fazia sentido. E quando ele entrou, também gostei do jogo dele. Também vou colocar um bem para ele, apesar de ter entrado pouco tempo, né? Jogou um pouco mais do que o Kevin. Mas nesse pouco tempo estava lá, sabe? Criando, bola parada e tudo mais. Então, é um jogador que hoje não é para estar saindo da equipe titular. Busca sempre um local para ele, apesar do Mancuso ter jogado bem o jogo, né? Mas para mim o Pikachu era para ter sido mantido na equipe titular e aí ter poupado o Mancuso ou ter colocado o Mancuso na esquerda mesmo, ou até mesmo o Pacheco. Zé, eu achei um jogo bem mais ou menos, então para mim é um razoável. Caleb, vermelho. Zé Wellison amarelo, Caleb vermelho. Caleb não tem condição mais de estar ganhando oportunidade. Assim como ele, e aí para encerrar mesmo, né, até para chegar no Vojvoda. Enquanto o Vojvoda só ter escolhido o Ávila para pagar o preço por tudo que deu, fica parecendo que todo o problema daquela sequência negativa até ali o jogo do CRB, a responsabilidade toda era do Ávila. E eu acho isso um péssimo recado pro elenco. Péssimo recado pro elenco. Caleb tá quebrando a bola, Paul tava quebrando a bola muito antes, Diogo tá quebrando a bola, Lucero tá quebrando a bola há muito tempo. E ele tá dando liberdade para esses caras continuarem cometendo os erros. Então, acho muito grave. Vojvoda vai com vermelho. A leitura das trocas dele, além dele ter perdido qualidade de construção, né, sacar o Paul Fernandes, por exemplo, num jogo que o Paul Fernandes estava há muito tempo sem jogar bem, e voltando a jogar bem. Então, mais uma nota negativa aí pro prof, que
Cara, eu acho que se somar o tempo todo que eu comento aqui sobre Fortaleza, de nota baixa para o Vojvoda, acho que esse ano talvez já tenha superado os 4 anos anteriores, viu? Porque são muitos, muitos jogos onde ele é o principal responsável. Bom, melhor em campo, temos? Já escolhi o Paul ali. Ah, boa, é isso mesmo. Bom, então é isso, então finalizado, né? O Fortaleza que volta a campo, nada mais, nada menos contra o Palmeiras, Thiago Minhoca, que quebrou a invencibilidade do Internacional. O que esperar? Exatamente. Aí é um jogo bem difícil, né? O Palmeiras vem numa crescente e, meu amigo, o Flamengo meteu um 6-0 no Juventude. Palmeiras e Flamengo agora, nesse exato momento, não vão aliviar nem a pau, meu amigo. Nem a pau. Então, quem pegar, e o Vitória já pegou, né? O Flamengo, sabe o quão difícil vai ser enfrentar essa dupla. Acho que até o Flamengo é melhor hoje, mas o Palmeiras... É aquela coisa, para um time que está em crise como o Fortaleza, um empate com uma boa atuação, ou pelo menos uma boa atuação, pode ser um caminho, mas é isso. Se vencer, melhor ainda, mas eu já tinha falado hoje, né? Se o Fortaleza empatasse com Vitória hoje, não era um mau resultado. O que é que seria pior? Uma derrota. Que administrar uma derrota é bem mais complicado. Somando ao que já aconteceu antes, se torna mais complicado. Agora, contra o Palmeiras, não perca. Não perca, porque aí já pode acabar entrando no Z4 aí, a depender do contexto, ou ficar na beira do Z4, porque em 4 rodadas, o 10º lugar de nada vale. A pontuação vale muito mais, você dar saltos muito rápidos para cima ou para baixo. É isso. Muito bem, Thiago Minhoca. Então, passado a régua aí na análise do Fortaleza, mas seguimos com a live aqui porque vamos falar agora do ponto de vista do vencedor do Vitória, que conseguiu aí a sua primeira vitória na Série A 2025. Valeu, Thiago Minhoca. Bom descanso aí para você. Vitor Vilar. Depois aí de 2 derrotas seguidas, né, no Campeonato Brasileiro, fora para o Juventude, em casa para o Flamengo, um pontozinho valioso, né, no Mineirão contra o Atlético e a primeira vitória contra esse Fortaleza instável, o Vitória aí que conseguiu aí 3 pontos que já dão aquela amenizada, né, na pressão, time que vinha também pesando muito ali na questão da confiança, né, nervosismo em alguns jogos. Essa primeira vitória é importante por isso, né, de você ali de fato ligar o motor na competição, né. Acho que você venceu o seu primeiro jogo ali, você já começa a encarar a próxima sequência de uma maneira mais confiante, e a gente sabe, né, futebol, o jogador com confiança facilita, né? Não é tudo, mas sem confiança aí que as coisas não dão certo. E essa vitória foi para isso, né, Vitor Vilar? Venceu um adversário complicado, né? Apesar do momento instável aí do Fortaleza, como o Thiago Minhoca já falou por aqui. Mas era um jogo que era para vencer, né? Era um jogo ali em casa. Tudo bem que o público nem foi tão grande, né? Acho que choveu, não foi, Vitor Vilar? Aí em Salvador, tava Não, umas não, poças. não choveu Não? tanto, não. E era o que no gramado? Choveu, Tava teve meio. teve umas pancadas de chuva ao longo do dia, mas não, Ah, não tá. choveu durante o jogo, por exemplo. Nem no pré-jogo, nem durante o jogo. Muito bem. Publicou aquela história, né, velho? Nove e Véspera de meia, né? feriado, já tinha muita gente saindo da cidade. 9h30 da noite, então só os TV, guerreiros é que vão TV mesmo. aberta também teve, né? TV aberta aqui para Bahia, também teve esse detalhe, né? Teve transmissão do jogo na TV Bahia aqui. Muito bem. E aí, o renascimento do Vitória aí no Campeonato Brasileiro? Passou confiança essa vitória ou calma lá, Rapaz, ainda tem muito que melhorar? Enfim, é só um primeiro passo. então, temos que analisar o filme do Vitória, né? A verdade é essa. Bom, primeiro, um resultado fundamental para o Vitória, né? Um resultado importantíssimo para o Vitória. Um resultado, sei lá, talvez. É claro que vai depender da sequência, mas assim, daqui a alguns meses é que a gente vai poder julgar se de fato foi o ponto de virada do Vitória na Série A. O fato é que o Vitória não podia chegar, né, mais uma vez, iniciar a Série A, como foi no ano passado, com 1 ponto em 5 rodadas. Não tinha como você fazer isso. O Vitória precisava ganhar essa partida em casa para poder fechar essa sequência dos 5 primeiros jogos, né? Vai ser fora contra o Fluminense.
Então, esse era o jogo, digamos assim, acessível para o Vitória nesses 5 primeiros jogos. E o Vitória não podia, de jeito nenhum, chegar a terminar os 5 primeiros jogos com um ponto só, como aconteceu no ano passado. Então, um resultado fundamental para o Vitória, fundamental. A Vitória precisava desses 3 pontos para poder respirar mesmo, para poder sentir que assim, a coisa está encaixando, né? A Vitória está tentando reverter um cenário que estava muito negativo. E eu acho que o ponto é esse mesmo, assim, o ponto da análise, né? O Vitória jogou bem hoje, cara. O Vitória jogou bem hoje. Isso é importante da gente pontuar, né? Porque a gente vinha criticando bastante o Vitória desde o início do ano. Eu venho falando aqui da dificuldade que o time tem em vários aspectos do jogo, mas hoje o Vitória jogou bem. Não foi o jogo perfeito do Vitória, está longe ainda do que pode render esse time, né, do que já rendeu em 2024, com basicamente os mesmos jogadores, né, praticamente o elenco todo do ano passado está aí, exceto, claro, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, mas assim, 70% do time do ano passado está aí, então ainda está longe de render aquilo que pode render esse time, né, o que pode render o Vitória de Carpini. Ainda teve várias falhas defensivas, assim, não são falhas, na verdade, né? Porque tem que saber mensurar, digamos assim. Vitória no início do ano, se você for pegar, por exemplo, vamos pegar o recorte da Série A. Contra o Juventude teve falha clamorosa de Neres. Contra o Flamengo teve falha clamorosa de Janderson. Falhas assim que entregaram um gol, né, para o adversário. Isso não tem acontecido mais no Vitória, né? Não aconteceu hoje nenhuma falha clamorosa da defesa. Até o gol do Fortaleza, assim, teve uma falha defensiva, mas não foi uma falha, digamos assim, individual, né, do Vitória. Eu acho que o Vitória vem melhorando defensivamente. Ainda sofreu hoje, Lucas Arcanjo ainda foi fundamental. É isso que eu estou dizendo, assim, gente. Não foi o Trabalhou. jogo ideal do Vitória. Oi? O Arcanjo trabalhou hoje, né? Isso. Não foi o jogo ideal do Vitória, sabe? Não estou dizendo que o Vitória. Estou falando que o Vitória jogou bem, mas não estou dizendo que o Vitória jogou maravilhosamente bem. Não quer dizer que o Vitória está perfeito, que o Vitória foi super eficiente. Não. A defesa ainda tem muita vulnerabilidade, ainda é um time que passa sufoco. O Lucas Arcanjo teve que trabalhar bastante hoje, muito mesmo. Mas é um time que você sente, quem acompanha o Vitória nessa temporada, tem acompanhado, né? Torcedor, e até quem não é torcedor, mas acompanha, percebe claramente que nesses últimos 3 jogos aí o Vitória mudou. Assim, o Vitória tem outra cara, né? Teve um jogo lá contra o Defensa e Justiça que ele já se comportou de uma maneira bem diferente, defensivamente, até mesmo ofensivamente foi muito anulado pelo Defensa e Justiça, mas jogou mais à vontade, né? Tanto é que a gente falou que se tivesse mais qualidade, conseguiria ganhar do Defensa e Justiça fora de casa. Eu acho que houve uma evolução. Contra o Atlético Mineiro, houve uma evolução também. Claro que, mais uma vez, né? Não é aquela evolução para chegar lá e surpreender o Atlético Mineiro. Passou um sufoco ali no final, tomou um empate, mas, pô, conseguiu fazer 2 gols, cara. Né? Conseguiu fazer 2 gols fora de casa, isso já foi um avanço para o Vitória. E agora voltou a marcar 2 gols, ganhou uma partida. O time parece mais coeso. Parece que algumas funções ali, algumas áreas da equipe estão encaixando, né? A zaga, como eu falei, de Lucas Alta e Zé Marcos, não é a zaga ideal, mas é uma zaga que parece estar pelo menos mais azeitada ali, parece ter mais coesão do que estava Neres com Lucas Alta pela esquerda, por exemplo. Neres pela direita, Lucas Alta pela esquerda. Lucas Alta pela direita com Zé Marcos está começando a encaixar. Parece que Carpini achou ali uma base para poder trabalhar essa defesa, né? Eu acho que é por aí. E o ataque, assim, bem ou mal, ainda não é, claro, os problemas técnicos do Vitória continuam aí, cara. A gente vê o problema técnico evidente no Vitória, mas pelo menos o time está conseguindo encontrar rotas de atacar os adversários, né? Fez 2 gols contra o Atlético Mineiro, fez 2 gols hoje contra o Fortaleza. Então o time está conseguindo encontrar rotas. Ainda não é aquele time do ano passado que conseguia ser letal nas chances que tinha. Às vezes passava um jogo inteiro, né, ali no sistema defensivo, marcando bem, anulando o adversário, negando espaço. Chegava na frente com uma chance e era letal, conseguia fazer o gol. Não é esse Vitória ainda, né? Um Vitória eficiente, tanto na defesa como no ataque, não é. Mas é um time que claramente evoluiu nesses últimos 3 jogos. Então é um respiro, sem dúvida nenhuma, é um respiro do Vitória. E é absolutamente necessário que isso aconteça.
a gente precisa ver o coletivo evoluir, porque, como eu sempre falo, o Vitória do ano passado e o Vitória em geral, né, pelo orçamento do Vitória, pela capacidade de investimento do Vitória, ele não vai conseguir trazer os jogadores mais técnicos da Série A, não tem como. Então, onde é que o Vitória pode fazer boas campanhas na Série A? É o caminho do que foi no ano passado, é você ter um time coletivamente funcionando, vai ter dificuldades técnicas no ataque, pode ter alguma dificuldade técnica na defesa, de algum erro individual, mas o coletivo tem que funcionar. Os jogadores têm que saber mais ou menos por onde correr, como construir um jogo de transição, como é que você constrói a transição para chegar ao ataque adversário. A gente está encontrando fagulhas, assim, sabe? Tipo, traços de uma evolução nesse sentido nesses últimos 3 jogos. Pode ser que, obviamente, a sequência coloque alguns, assim, o Vitória voltar algumas casas nessa evolução. Mas o que a gente tem visto, assim, não dá para passar confiança ainda para o torcedor. Eu acho que ninguém está confiante, ninguém está, digamos assim, seguro de que o Vitória ainda vai fazer uma Série A tranquila. Isso não está passando pela cabeça de ninguém, tenho certeza. Mas o Vitória, digamos assim, saiu do buraco, né? Existia um buraco muito grande, existia um receio muito grande do que seria o início do Vitória na Série A. E assim, é como se fosse um paciente que está lá no hospital, mas está reagindo, sabe? Que há uma esperança de construir algo a partir de agora que seja mais proveitoso, né? Esperando também que alguns reforços cheguem no meio do ano. Como eu acho que eu não falei isso aqui ainda, mas é óbvio, né? É até ululante falar sobre isso, que o Vitória precisa chegar vivo até a janela do meio do ano, né? Precisa chegar respirando ali na Série A até a janela do meio do ano, que é vai ser a grande oportunidade do Vitória tentar trazer peças que melhorem esse time defensivamente, ofensivamente, em todas as posições. O Vitória precisa de reforço em todas as posições. Mas para chegar lá em julho e ter a oportunidade de reforçar, o Vitória precisa chegar vivo. E aí, jogos como esse contra o Fortaleza, de você jogar em casa, pontuar, fazer 3 pontos, é o caminho para o Vitória chegar vivo, sabe? E, ao mesmo tempo, você tem que ter uma melhora coletiva. E isso deu alguns indícios ali nos últimos 3 jogos. Ainda, volto a dizer, antes que o torcedor me xingue ou coisa do tipo, né? Quem não está gostando, mas acho que nem é o caso, porque eu tenho certeza que quase todo mundo está muito feliz com a vitória de hoje. Mas não estou dizendo que o Vitória agora é só. Não, reagiu. Acho que ninguém duvida que o Vitória está reagindo, que está mostrando alguma coisinha ali. Como eu falei, é um time que ainda mostra deficiências técnicas muito grandes. Então, se a gente pegar o jogo, como é que foi a partida, o Fortaleza começou melhor. Dá para ver que houve 2 momentos de muita pressão do Fortaleza, né? Teve 2 momentos de vulnerabilidade defensiva do Vitória e pressão do Fortaleza. O começo do jogo, no primeiro tempo, foi um momento que o Fortaleza pressionou o Vitória, né? Teve a chance de cabeça do Paul Fernandes, se não me engano, que Lucas Arcanjo teve que fazer uma defesaça. Depois também teve um chute de fora do Emmanuel Martins, que também exigiu uma defesa do Lucas Arcanjo. Então ali teve um recorte em que o Fortaleza pressionou o Vitória. E o outro momento também foi quando o Fortaleza voltou do intervalo, pressionando o Vitória, atacando, e o Vitória acabou entregando o gol do Diogo Barbosa. Mas, na reta final do primeiro tempo, na reta final do segundo tempo, o Vitória conseguiu equilibrar e conseguiu também criar suas oportunidades, né? Eu acho que foi um jogo no primeiro tempo bastante equilibrado. O Fortaleza teve essa chance que eu mencionei, mas o Vitória também criou a sua chance. Não foi um time que ficou travado na marcação do adversário, foi um time que conseguiu chegar à frente, conseguiu chegar ao ataque. E no final do segundo tempo, o Vitória não só fez o gol, como na reta final do jogo, o Vitória foi inteligente, foi maduro de encebar o jogo, né? O Vitória ficou tocando, o Vitória ficou até às vezes fazendo cera. Fez o segundo gol com o Mateuzinho, acabou o jogo, né? Isso é uma coisa, inclusive, da mentalidade que era importante o Vitória absorver para poder, como eu falei, chegar bem até julho e ter a esperança de poder reforçar o elenco. Claro, durante o primeiro tempo a gente viu, como eu falei, os problemas do Vitória, né? Os problemas técnicos estão aí. O Vitória centralizou muito o jogo pelo lado esquerdo, né? Sobretudo com o Mosquito.
com o Jamerson pelo lado esquerdo. Em muitos momentos, a criação do Vitória, né? O Vitória lateralizava demais o jogo pelo lado esquerdo. Em muitos momentos, a criação passava por uma exigência técnica de Mosquito passar por um jogador, conseguir romper a linha de marcação, coisa que a gente já conhece Mosquito, ele não conseguiria fazer, não conseguiu fazer durante o jogo. Então, essa coisa técnica ainda está aí. Algumas matadas erradas de bola, por exemplo, domínios errados de Janderson, que fez uma boa partida, daqui a pouco a gente vai analisar individualmente, mas fez uma boa partida. Então, alguns momentos, falhas ali de domínio de Janderson, erro de passe na saída de bola. Mas acho que ninguém duvida que na reta final do primeiro tempo, o Vitória teve aquele momento de mal pressão do Fortaleza, mas o Vitória conseguiu acertar a saída de bola, conseguiu fazer, né, sair da defesa e chegar ao ataque, e também criou suas oportunidades, né? Isso era algo que o Vitória nem conseguia fazer nos últimos jogos. Assim, em muitos momentos a saída de bola sequer funcionava. E na reta final ali do primeiro tempo conseguiu acertar essa saída de bola e chegar ao campo ofensivo do Vitória, campo defensivo do Fortaleza. Então, assim, aos poucos, cara, eu acho que o coletivo, que é o grande mérito de Carpini, está aparecendo. E aí eu queria também destacar onde foi que o Vitória ganhou esse jogo, na minha visão, né? Foi com as mudanças de Carpini. Eu acho que esse é o grande destaque dessa partida. Muita gente vai criticar o fato da escalação inicial. Eu achei a escalação inicial correta. Se a gente está falando aqui que o Vitória precisa de uma coesão, precisa de um trabalho coletivo, precisa resgatar esse poder coletivo, ele tinha que repetir o time do último jogo. Ele pegou o time do Atlético Mineiro, aqueles que atuaram bem contra o Atlético Mineiro, com o Gustavo Mosquito, por exemplo, de ponta esquerda, com o Eric pela direita, Janderson de centroavante, porque é o que tem, o meio-campo ali com Baralhas, Ricardo Hiller e Mateuzinho. Então ele pegou o time que melhor produziu contra o Atlético Mineiro e repetiu, porque esse time precisa de repetição, né? Você não está treinando, velho. O elenco tá assim numa maratona de jogos absurda. Vai ter a primeira pausa ali para poder fazer uma semana inteira entre o jogo do Grêmio e do Ceará, mas só porque o Vitória caiu fora da Copa do Brasil. Então, o Vitória está numa sequência de jogos muito grande, não está tendo tempo de treinar. Então, a forma de você tentar encaixar e criar uma coesão na equipe, o lado coletivo, é repetindo uma escalação. E eu acho correto ele repetir a escalação do time que mostrou o melhor resultado durante o jogo do Atlético Mineiro, né? A melhor produção durante o jogo do Atlético Mineiro. Então, ele repetiu, começou dessa forma. E aí, ao longo da partida, eu quero focar sobretudo no segundo tempo. No segundo tempo, o Fortaleza voltou muito melhor, né, do intervalo e pressionando o Vitória, pressionando sobretudo a saída de bola do Vitória. E aí eu acho que Carpini começou a acertar, começou a ganhar o jogo nas alterações. Ele primeiro colocou o PP, que foi um cara para ajudar a saída de bola, né, tirando o Ricardo Hiller. PP tem muito mais qualidade para poder ajudar a saída de bola do Vitória, vendo que o Fortaleza estava pressionando a saída de bola e que teve alguns erros na saída de bola do Vitória, que inclusive geraram oportunidades para o Fortaleza, ele botou o PP para ajudar ele na saída de bola. Depois ele botou, para mim, um jogador que mudou o jogo, que foi o Ronald. Ronald entrou no segundo tempo muito bem. E aí é óbvio, cara, que muita gente, e eu concordo com as reclamações, pô, como é que o Ronald foi pro banco? Como é que o Ronald não começa como titular? Como é que o PP não começa como titular? Mas aí tem explicação, eu acho, de dar coesão para a equipe. Também algumas outras explicações, né? Vai ter gente que vai trazer, o próprio Carpini pode trazer essa informação de que é a questão de estatura, né? Que precisa botar Ricardo Hiller porque vai melhor na bola aérea do que Ronald. Mas enfim, vou me concentrar aqui nas alterações. Ele botou primeiro o PP para ajudar na saída de bola, um cara que tem maior capacidade de armar o jogo, de conseguir controlar a posse de bola, de tentar fazer a bola circular daquele meio-campo do Vitória. A partir do gol do Fortaleza, ele identificou esse problema, botou o PP. Imediatamente o Vitória conseguiu ter mais meio de campo, conseguiu ter mais saída de bola, conseguiu melhorar nesse aspecto. Depois ele colocou o Ronald, que foi muito bem na partida. Foi o cara que atuou, sobretudo caindo pelo lado esquerdo. Criou a jogada, até no lance de muita habilidade individual de Ronald. Ele criou a jogada que posteriormente resultaria no segundo gol do Vitória. E ele colocou Fabri, que apesar de alguns erros técnicos, né, tomar decisão errada, aquela coisa que a gente já conhece de Fabri, mas Fabri deu um calor na defesa do Fortaleza muito grande. Um cara que é rápido, um cara que acredita na jogada, que consegue brigar lá na frente. E deu para ver que ele deu um calor muito grande ali na defesa do Fortaleza a partir da sua chegada, a partir da sua entrada.
Então, essas 3 alterações de Carpini, eu acho que resgataram o Vitória na partida no segundo tempo e resultaram posteriormente no segundo gol. Então, acho que Carpini hoje mostrou, como eu falei lá atrás, no meio do comentário do Fortaleza, eu acho que o grande lead do jogo, assim, o grande manchete da partida é Carpini estancou por um jogo as críticas, né? Muita gente estava criticando o Carpini pela falta dele. Eu mesmo aqui critiquei várias vezes ele não conseguir mudar o jogo durante a partida, mudar a tônica do jogo durante a partida, fazendo alterações erradas, fazendo leitura de jogo errada. Mas hoje ele fez isso. Eu acho que ele foi muito feliz na escalação ao repetir para poder dar coesão ao time, tentar criar um aspecto coletivo. E nas alterações ele conseguiu recuperar o Vitória naquilo que o Vitória estava pior, né? Na saída de bola, na circulação de meio de campo. Ele tirou, por exemplo, aquele esquema tradicional com os pontas e botou mais meias, né? Teve um momento do jogo que o Vitória estava com vários meias em campo. Era Mateuzinho, era Ronald, era PP e era Baralhas. Então, assim, ele botou vários jogadores de meio campo para poder resgatar mais a saída de bola, para poder tentar fazer o Vitória sair daquele sufoco da pressão do Fortaleza. E resultou no segundo gol do Vitória, que foi o gol da vitória. Então, assim, acho que Carpini, que vinha sendo até corretamente criticado pela por não ter criado ainda um aspecto coletivo para esse Vitória na temporada, ao longo das crítica por crítica, né? Primeira crítica a Carpini é dele não ter conseguindo criar um lado coletivo, coeso, funcional do Vitória, né? O Vitória parecia um time que estava sem saber como defender, sem saber como atacar, não estava encontrando as rotas de ataque. Nesses últimos 3 jogos, o Vitória mostrou uma defesa menos errática, não uma defesa ainda perfeita, não uma defesa ainda que não é vulnerável. A gente viu hoje no jogo do Fortaleza que ainda é vulnerável, mas é menos errática, falha menos, né? Comete menos bobagem aí na defesa. E conseguiu encontrar as rotas de ataque, seja na transição, seja na tentativa de criar com a bola no pé, né? Tentar criar no jogo mais apoiado, né? Tentando chegar tocando a bola. Mostrou mais alternativas. E durante o jogo, que era outra crítica dele, de não saber trocar os jogadores ao longo da partida, fazer leitura errada da partida e até, às vezes, piorar o Vitória ofensivamente, eu acho que essas 3 alterações mudaram o Vitória na partida, conseguiram resgatar, então, uma resposta dele. Eu acho que Carpini também, assim como o Vitória, estava ali respirando por aparelhos, precisando de uma medicação grave, uma medicação potente, e hoje ele deu uma fagulha do Carpini que a gente conhece. Do Carpini, que é um treinador que é confiável, que conseguiu uma moral enorme com a torcida. Eu acho que hoje ele mostrou indícios ali de quem a torcida, inclusive, ainda acredita que ele é. Boa parte da torcida bota fé em Carpini e eu acho que ele mostrou um pouquinho disso hoje. Muito bem, Vitor Vilar. Léo, lê agora aqui alguns comentários, né, da galera. O Léo fala que foi a primeira vitória de muitas vitórias. O Saulo Lessa falou que o Mateuzinho não estava bem, mas fez o que precisava. O André Luiz fala que jogou feijão com arroz e Arcanjo e Mateuzinho garantiram o resultado. O Thomas Loureiro fala que o Vitória fez de tudo para não acontecer o mesmo que o último jogo. Foi mais maduro para controlar o jogo e conseguir o resultado. O Carlos Júnior fala que hoje a gente entregou, mas foi anulado. Teve um gol do Fortaleza anulado, né? Teve a entregada que teve o gol anulado, né? Mas enfim, tá, como foi anulado, a gente esquece, né? Foi bem Mas anulado, não, né? mas assim, teve erro sim. Agora, só para falar, né? Só para reforçar isso também, como eu já falei, inclusive, no comentário inicial, eu gostei muito da postura do Vitória após o gol, né? Eu já tinha falado isso. Eu acho que o Vitória soube, inclusive, encebar a partida. Tipo assim, foi 2-1, acabou o jogo. Chutão, até ser em alguns momentos, né? Ele conseguiu também trocar passes, né? Teve um momento que o Vitória estava trocando passes e a torcida até gritou olé no Barradão para poder fazer o tempo passar. E o Vitória, assim, não, claro, né? Como torcedor também, né? Não sou só analista. Óbvio que eu fiquei nervoso nos minutos finais, né? Nos 15 minutos finais de jogo, que após o gol de Mateuzinho. Mas você tinha talvez uma sensação de que o Vitória estava melhor do que no jogo contra o Atlético Mineiro. Estava mais
dono da partida, ele estava mais seguro de que terminaria 2-1, entendeu? Acho que o Vitória foi bem, inclusive, nessa inteligência. E outra coisa que eu queria falar, assim, ainda, ainda continuam os problemas técnicos, né? Eu acho que Mosquito fez uma boa partida com o Atlético Mineiro, mas agora fez uma má partida. Eu não gostei de Mosquito no jogo, foi uma válvula de escape importante. O Vitória, pelo menos, conseguiu chegar ao ataque, né? Chegava muito pelo ataque pelo lado esquerdo, chegava muito pelo ataque, sobretudo pelo lado esquerdo. O lado direito estava muito pouco acionado no primeiro tempo. Quando era acionado era com o Eric, que Eric puxava muito para o meio. Então ficou muito concentrado do lado esquerdo. Aí acabou que o Mosquito foi sobrecarregado ali pelo lado esquerdo. E ele mostrou algum problema de criar na individualidade, né? E aí o Vitória rifou muita bola na área também, sendo que não tem um centroavante que seja tão assim presente, né, nesse jogo ofensivo aéreo. É diferente, por exemplo, de um Daverson, né, que entrou e atrapalhou muito nesse jogo aéreo o do Fortaleza, né? Ele atrapalhou muito o jogo aéreo do Vitória, ali, a defesa pela parte aérea do Vitória. Então o Vitória ainda tem alguns erros, assim, né? Como eu falei, não é perfeito, cara, não é o jogo maravilhoso do Vitória, mas a gente tem que se apegar às coisas boas. E só para finalizar, né, para você continuar lendo nos comentários, que eu acho que deve ter muita gente falando isso aí pelo que eu vi rapidamente, uma coisa que eu esqueci de falar. Carpini ganhou de Vojvoda de novo, né, velho? Porque teve no jogo da Copa do Nordeste, ele ganhou do Isso. Fortaleza também com alterações e também conseguindo ganhar o jogo durante a partida, quer dizer, E ele fora começou de perdendo, casa, né? depois virou, fora de casa, deu assim um nó em Vojvoda e hoje, acho que no segundo tempo, ele novamente conseguiu dar um nó em Vojvoda, porque Vojvoda fez alterações, né? Eu até peguei aqui a reta final do comentário de Minhoca, eu também achei que as alterações de Vojvoda até tiraram o ímpeto do Fortaleza, assim, tiraram a força ofensiva do Fortaleza. Já o Carpini não, o Carpini conseguiu ganhar de Vojvoda nas alterações durante a partida. Então é o segundo jogo da temporada que ele consegue se sobrepor a Vojvoda, e acho que isso também vale a pena mencionar. É isso, né? Boa vitória do Vitória, né? Que melhorou o ataque, né? Eu tava vendo aqui os números. Antes desses últimos dois jogos, né? Contra Atlético Mineiro e Fortaleza, o Vitória não havia conseguido marcar pelo menos dois gols há 13 jogos, né? Tava marcando 0 ou 1. E nesses dois últimos jogos marcou dois gols, né? O ataque aí volta a ser mais efetivo, né? E sobre a defesa, eu acho que o Vitória, assim, até pelo estilo de jogo, ele vai sofrer todo o jogo. O negócio é o quanto ele vai saber sofrer, né? Assim, quanto ele vai conseguir lidar com isso, né? Porque eu acho que hoje foi um jogo equilibrado que o Vitória foi mais eficiente, assim, pelo menos o meu lead bem direto, assim. O Fortaleza poderia ter conseguido um empate ali, um 2-2 não seria nenhum absurdo, mas o Vitória é isso, assim, ser eficiente e na defesa saber sofrer. Acho que já é uma evolução bem interessante em relação aos outros jogos, né? E conseguir os É, primeiros 3 pontos foi fundamental aí para dar aquela tranquilidade aí, aquela tranquilizada, né, para essa sequência. é isso. Eu acho que o ponto, como você falou, né? O ataque melhorou, sem dúvida nenhuma. É só você pegar o próprio recorte, né, velho? Da Série A também já é um indício, assim. Já fez 2 gols nos últimos 2 jogos, sendo que não conseguia produzir e nem nos jogos anteriores de Copa do Nordeste e Campeonato Baiano. A gente falava aqui, por exemplo, de um Vitória que não Só conseguia. para deixar claro, excluindo os jogos contra o Atlético de Alagoinhas, tá? Nas semifinais, que ele conseguiu fazer mais do que 2 gols. Tirando É, esses jogos, dos últimos 15 em 13 ele fez no máximo 0 ou 1 gol, né? No máximo 1 gol. E aí nesses dois e jogos fez dois em no cada. nível mais alto, ele não fez, né? Agora, sim, eu acho que defensivamente, como eu falei no comentário, né, eu concordo com você, assim, o Vitória vai sofrer, né? A gente viu isso no ano passado, inclusive. O Vitória é um time que sabia sofrer todo jogo, né? Agora, o grande ponto, para mim, da virada de chave vamos lá, primeiro, eu acho que deu para ver isso no ano passado, né? Carpini começou a ajeitar o time pela defesa. Ele chegou e encontrou um time deixado pelo Léo Condé que era muito vulnerável defensivamente.
Acho que foi o grande mal ali da reta final do trabalho de Condev foi que o time ficou muito vulnerável defensivamente. Claro, perdeu o Camutanga, ficou sem Camutanga durante o período, aí teve que jogar com o Bruno Vini e tal. Mas ele começou a ajeitar o time a partir da defesa. Eu acho que quando o Carpini encontrou a defesa, ele começou a trabalhar o lado ofensivo, né, de como jogar na transição, que é o estilo que está aí presente no Vitória desde o ano passado e vai continuar esse ano. Acho que o grande ponto não é você tem que saber sofrer e você não pode falhar, você não pode entregar gol, né? Isso. Acho que esse é o grande ponto. No jogo se você for pegar a Série A, eu estou focando na Série A porque é o recorte mais recente, mas a gente pode ter outros exemplos também durante a temporada. Mas no recorte mais recente, você teve por exemplo, se for para pegar uma temporada, a gente vai pegar o Bavi, que o Vitória deu 2 gols para o Bahia também, né? 2 falhas de defesa. Mas no recorte da Série A, os gols do Juventude, assim, o gol do Juventude, o gol que foi anulado de Enio foi uma falha bizarra de Neres, e o primeiro gol que saiu do Gabriel Pirani, acho que é Pirani, né? Gabriel, Isso. esqueci sobrenome dele, mas Gabriel fez 2 gols do Juventude. Foi uma falha clamorosa de Neres. E contra o Flamengo, o Vitória estava empatando quando o Janderson entregou. Aliás, o Vitória tomou o primeiro gol do Flamengo quando o Janderson entregou uma bola fácil ali na intermediária que a Arrascaeta roubou. Então, essas falhas, elas não podem se repetir, né? Para um time que quer saber sofrer, como o Vitória acaba se propondo para jogar na transição, ele não pode entregar o jogo. Claro, um time que passa sufoco, vai acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o Atlético Mineiro. Eventualmente, o time mais qualificado, né, pressionando e o outro time só se defendendo, pode sair um gol, como saiu no segundo gol do Atlético Mineiro. Mas acho que o grande ponto é não errar, você não entregar. E acho que o Vitória tem que começar por aí, né? Você começa a evitar os erros, você evitar as falhas defensivas para você começar a construir. Eu acho que o Carpini está indo por aí. Encontrou uma dupla de zaga com Lucas Alta e Zé Marcos, que pode não ser a dupla ideal, o Vitória vai ter que contratar zagueiro, na minha visão. Agora, vai ter que começar pegando essas zagas Zé Marcos e Alta, deles não errarem, deles não entregarem a paçoca, né, como a gente fala, mas e a partir daí construir o jogo ofensivo do Vitória. Muito bem. E é o Gabriel Tagliari, tá? O Carlos Júnior aqui corrigindo. Muito bem, que é o atacante do Juventude. Bom, vamos pro campinho, Vitor Vilar. Vamos analisar individualmente aí jogadores do rubro-negro baiano nesta primeira vitória aí no Campeonato Brasileiro. Vitória só venceu o Nordestino, né, em 2025, né? Agora tem que vencer um time fora da região, né? Porque na Copa Sul-Americana ele não venceu, né, ainda. E no Brasileirão a primeira vitória foi agora contra um time da região. E na Copa do Brasil eliminou o Maranhão, né? Motoclube, né? Agora eu nem lembro se foi Maranhão ou Motoclube. Um dos dois aí. Do Maranhão. E depois caiu pro Náutico, né? Vamos pro campinho, Alan Roberto. Vamos colocar na tela aí os jogadores do Vitória que entraram em campo, né? Escalação aí do técnico Thiago Carpini ali bem parecida com a do jogo anterior, né? No 4-3-3, né? Ou no 4-3-2-1. Né? Que é o grande 4-2-3-1. detalhe, né? Último jogo não pude participar, né? Tive um outro compromisso. Não pude ver a partida, mas depois eu assisti a partida e vi os comentários de Iago aqui, que me substituiu muito bem. Sou muito grato a ele, porque trouxe um pontinho lá de Minas Gerais. E, cara, assim, Carpini mudou, inclusive, a formatação da partida da equipe dele, né? Eu acho que Carpini, ele vinha bem sólido ali no ano passado, num esquema de 3 zagueiros. E essa temporada, assim, ele deu já vários indícios de que não vai utilizar os 3 zagueiros, né? Pode ser que, se ele sentir que a defesa precisa de um reforço, né? De repente, se ele sentir mais confiança nos laterais, né? Porque ano passado você tinha Lucas Esteves, que era um cara que ele precisava liberar, porque funcionava muito bem ofensivamente. Era uma válvula de escape importante para ele pelo lado esquerdo. Então, acho que pode ser que mude, claro, né? Carpini pode mudar para essa alteração, mas o sinal que ele vem dando até agora na temporada é de que ele vai com essa formação de 2 zagueiros.
E não são só dois zagueiros, né? Dois zagueiros com dois volantes, porque Mateuzinho é o Isso. meia centralizado por ali. Então é um time que tá mais. É um time que tenta se defender e jogar na transição, só que tenta jogar com mais peças que possam colaborar no ataque, né? E eu acho que isso é uma mudança interessante de Carpini, porque mudança até do trabalho dele, né? Porque o time encaixou no ano passado com três zagueiros e agora ele está tentando encaixar o time com esses dois zagueiros aí. Muita gente pede um esquema com três zagueiros com Edu, porque, por exemplo, Edu, ele não fez até agora nada de muito errado para ser barrado na equipe, sabe? Inclusive, quando você perdeu o Neres ali, né, por uma questão técnica, né? Neres estava numa fase muito ruim e claramente ele tinha que dar um tempo do time titular. Muita gente falou, pô, tem que ser Alter, que tá jogando bem, e Edu. Só que aí ele veio com o Zé Marcos, acho que por uma questão ali de perna preferida, né? Alter pela direita, destro, Zé Marcos pela esquerda, canhoto. Mas muita gente pedia Edu, e Edu de fato não fez assim nada muito errado no Vitória para não receber essa oportunidade. Então muita gente pede esse esquema de três zagueiros de volta, com Edu completando, né? Seria Edu, Alter e Zé Marcos. Mas acho que Capim está dando indício de que quer encaixar o time defensivamente e na transição, né, ofensivamente, buscando pela transição, com esses dois zagueiros aí, o que é uma mudança interessante. Vamos ver até quando é que o Mister Carpini vai segurar. Eu acho que até, de certa forma, para os jogos fora de casa, eu acho que o time talvez fique um pouco exposto, né? Ele usava muito essa estratégia de usar três zagueiros fora de casa e dois zagueiros em casa no passado. Mas vamos ver, né? É algo a se avaliar. Mas eu tô. O que eu queria dizer é que assim, eu tô gostando de ver Carpini tentando encaixar esse time com dois zagueiros, porque eu prefiro, né? Eu acho que três zagueiros é uma situação em que você precisa ter algum dos zagueiros técnico, né? Um zagueiro que consiga contribuir no ataque, consiga fazer a saída de bola, apoiar o ataque. Até Minhoca falou aqui agora há pouco sobre Tinga, né? Algo assim, né? Algo com esse perfil. Podia ser, por exemplo, Cáceres, né? Se tivesse numa fase boa, encaixar como terceiro zagueiro, porque ele é um cara bem defensivo. Mas enfim, vamos confiar em Carpini para encaixar esse time defensivamente com dois zagueiros mesmo. Muito bem, então vamos começar as avaliações, começando pela defesa. Arcanjo, mais uma vez importante, né? Aí não tem o que falar, né? É, cara, para um time que quer aprender a sofrer, né? Que tem que saber sofrer no jogo, é preciso você ter um goleiro confiável, né? Um goleiro que consiga ajudar o time quando tiver alguma brecha ali da defesa. E Arcanjo, desde o ano passado, que ele é esse cara, né? E hoje, contra o Fortaleza, ele foi muito bem, cara. Muito bem mesmo, assim. Ele tá muito bem nessa temporada no Vitória. Eu acho que, em momento nenhum, ele dá, por exemplo, motivo de ser questionado como goleiro, apesar de muita gente ainda ter um receio com o Arcanjo, né? Às vezes, quando falha, tem alguns torcedores que exageram na crítica. Mas eu acho o Arcanjo um baita goleiro, um goleiro que não sei nem se fica no Vitória há muito tempo, porque ele é bom em vários fundamentos, né? Ele é um cara que sabe sair com o pé, e quando ele é exigido defensivamente, ele aparece como foi o jogo de hoje. Então é muito bem para Arcanjo. É o Verdão aí. Acho que vocês chamam de. Eu não sabia desse apelido, mas é Verde Paulo César, é isso? É Paulo Sérgio, né? O atacante do Náutico, mas isso envelheceu mal, viu, esse apelido. É uma piada, né? É uma piada bem. É o. É, é que o Paulo Sérgio Eu começou não bem o sabia ano, né? desse Fazia apelido. gol todo jogo, mas zicou, viu? Batizar o verde Paulo Sérgio de. O É. verde, né? O verde mais verde de Paulo Sérgio zicou o Paulo Sérgio, que não faz mais gol. É. Bom, mas Arcanjo é a avaliação mais positiva, né? O verde mais verde, o verde Paulo Sérgio. Vamos para a dupla de zaga, né? O Walter e o Zé Marcos. Cara, eu acho assim. Eu vou colocar os dois como jogou bem. É o Verde Musgo, né? Ainda que eu acho que Zé Marcos tenha feito uma partida levemente abaixo de Alter. Alter está numa fase maravilhosa. Eu acho que toda a sensação que a gente tem de que a defesa do Vitória está produzindo mais passa muito pelas atuações de Alter. Assim. Ele tem feito partidas muito sólidas, né? Até fez gol contra o Atlético Mineiro.
Ele tem feito partidas muito sólidas, um cara que está se posicionando muito bem na zaga, ele aparece sempre para cortar e desarmar os atacantes de uma maneira. Enfim, é um zagueiro muito eficiente. Acho que também na bola aérea ele vai bem. E acho até que, vamos lá, o Vitória começou muito mal defensivamente, né? A temporada e a Série A. Mas quando você tirou Neres e encontrou acho que Carpini apostou nessa dupla de zaga com o Zé Marcos, precisava que essa dupla encaixasse. Só que Zé Marcos vinha de um início de ano ruim também, né? E acho que passaria. Eu acho que eu quero dizer assim, quem puxaria Zé Marcos de volta seria uma boa atuação de Alta. Eu acho que precisava que Alta estivesse muito seguro para puxar Zé Marcos de volta e ele poder render bem. E eu acho que isso está acontecendo, assim. Acho que Alta já vinha de boas atuações na reta final do Baiano e ali na reta final da primeira fase da Copa do Nordeste. Ele já vinha de boas atuações. E aí, quando o Zé Marcos entrou, ele deu confiança a Zé Marcos e a dupla está encaixando. Acho que não é a zaga muito boa. Assim, a zaga maravilhosa do Vitória. Não, talvez ainda não seja. Tanto é que a gente ainda vê uma zaga meio vulnerável e tal. Mas é uma zaga que está encaixando. Hoje, não há outra zaga para o Vitória. Até julho, quando o Vitória puder contratar, eu acho que essa é a zaga. Talvez, como eu falei agora há pouco, se tiver 3 zagueiros, Edu entra. Mas se for 2 zagueiros, é Alter e Zé Marcos. Acho que essa é a zaga que Carpini encontrou e uma zaga que está evoluindo. Uma zaga que está se encontrando. E eu estou gostando de ver também, que é um detalhe que, às vezes, a gente fica muito na tática, né? Muito na parte. Eu não sou nem muito apegado a isso. Sim. Eu gosto muito também do lado comportamental dos jogadores, do lado psicológico dos jogadores. Eu acho que isso influencia demais. Cara, quem assiste jogos do Vitória, e sobretudo quando você tem a oportunidade de ver no Barradão, no estádio, né? Para os torcedores que moram em outros estados do nosso Brasil, você vê que eles estão muito parceiros, cara. Muito parceiros. Eles estão, assim, Alter sempre fala com o Zé Marcos. Quando o Zé Marcos acerta, Alter parabeniza. Quando o Alter vai bem, Zé Marcos parabeniza. Quando um salva o outro, eles se cumprimentam. Então, parece que a dupla está encaixando também por esse aspecto de deles se encontrarem bem como dois jogadores, né? Dois caras que estão ali com a missão, com um trabalho a realizar. Eu acho que esse encontro aí está fazendo o Vitória produzir. Mas só para dizer que os dois jogaram bem, sendo que Alter foi melhor do que Zé Marcos, né? Zé Marcos é um verde musgo ali mais para o amarelo e Alter um verde musgo mais sólido. Muito bem. Então, avaliação da zaga, né? Tem alguns comentários aqui, né? O Só um Gil detalhe que eu San... queria falar, só Sim, um minutinho, rapidinho. No final, Zé Marcos foi jogar de lateral esquerdo, né? Porque Edu entrou e Zé Marcos, isso. Janderson saiu e ele foi jogar lateral esquerdo. Que é outra coisa que Zé Marcos traz, né? Zé Marcos já jogou no início da temporada lá contra o CRB e tal, não foi bem. Contra o CRB não, ele foi. Acho que foi contra o CRB mesmo, ele jogou como lateral esquerdo e mostrou essa faceta também, né? De poder atuar como lateral esquerdo. Hoje ele entrou como lateral esquerdo, ele foi muito melhor, né? Como lateral esquerdo. Ele foi muito mais seguro como lateral esquerdo do que como ele foi no início da temporada. Então, mostra, inclusive, que o jogador vem crescendo. E ele é capaz de jogar lateral esquerdo porque ele é um cara técnico, velho. Dá pra ver isso, sim. Ele é um cara que tem uma boa saída de bola, ele é um cara que tem um bom passe. Eu acho que é uma outra possibilidade que ele entrega ao Vitória, né? De repente, ele pode até ser, nesse esquema de 3 zagueiros, o cara que tem a melhor saída de bola desses três e que possa, inclusive, apoiar o ataque, sendo esse cara, só que, né, pelo lado esquerdo, não quero comparar, mas Wagner Leonardo fazia muito isso no ano passado e foi importante para o Vitória. Vamos lá, aqui alguns comentários. O Gil Santo fala que o Lucas Arcanjo ainda vai defender a seleção. Ele fala, tomara que seja vestindo a camisa do Colossal. O Carlos Júnior pergunta se o Arcanjo está no top 5 goleiros do Brasil. Tem muito goleiro bom, né? Mas ele tá entre os tops, né? Não sei se no top 5, né? Mas tá entre os bons goleiros aqui do futebol brasileiro. O Jefferson Santos também tá aqui. Falou que hoje
contra o Atlético Mineiro faltou experiência, o time não fez cera. A cera não é só para passar o tempo, mas também para irritar o adversário. Contra o Galo faltou isso. Matheus Lima fala Vojvoda freguês. Quem também tá por aqui, Henrique Freitas, fala que Vitor Vilar foi perfeito, o time começa pela defesa. Pode sofrer, mas o ataque tem que matar as chances. Muito bem. Bom, vamos seguir com as análises, Vitor. Dupla de laterais aí, Claudinho, titular, e Jamerson. Claudinho, eu vou colocar ele como regular. Achei bem abaixo do que ele pode produzir. Achei ele até meio. Achei ele meio preso na defesa, no jogo de hoje. O gol do Vitória do primeiro tempo, né, foi um escanteio que ele apareceu pela direita. Ele, numa das poucas. O Vitória estava concentrando muito o ataque pelo lado esquerdo. O Claudinho foi pouco acionado no lado direito. Quando ele foi acionado pelo lado direito, ele gerou o escanteio, né, que acabou depois, né, no cruzamento de Eric, fazendo o gol de Janderson, foi o primeiro gol do Vitória. Mas eu achei Claudinho muito abaixo do que ele pode render. A gente vinha defendendo o Claudinho como titular, a gente vinha defendendo que ele tomasse a vaga de Cáceres. Acho ainda que ele é o titular, mas ele não foi bem, né? Eu acho que ele tem sido muito cobrado defensivamente. Inclusive, acho, só para poder pontuar, não, ele não estou dando uma nota mais baixa para ele por causa do gol do Fortaleza. Porque eu acho que ele ficou sobrecarregado ali, né? Ele tinha que marcar dois jogadores. Acho até que Eric deveria ter feito a cobertura do Diogo Barbosa para poder auxiliar Claudinho por ali. Mas foi um lance em que Eric não acompanhou o Diogo Barbosa, então ele não alcançaria mais depois que houve a casquinha de cabeça. Então, acho que Claudinho não falhou. Muita gente pode chegar assim e falar: o Claudinho falhou no lance do gol do Fortaleza. Pô, ele tinha que tomar uma decisão ali entre dividir na bola aérea com um atacante do Fortaleza ou cobrir Diogo Barbosa. Ele não podia fazer isso, né? Ele ficou com dois, ele ficou sobrecarregado na defesa porque o Vitória acabou levando muitos jogadores para o lado esquerdo, porque o Fortaleza inverteu rapidamente jogado. E aí o Vitória levou muito jogador para o lado esquerdo. Assim. O Vitória já estava muito. Zé Marcos, Jamerson subiu, então Zé Marcos acompanhou, Alter centralizou e aí ficou aquele lado direito todo exposto. Então, eu acho que Claudinho não falhou muito no lance do gol do Fortaleza. Estou fazendo mais a avaliação dele um pouco abaixo por conta realmente da atuação, da participação dele ofensiva, que ele participou muito pouco. E também defensivamente ele não foi tão bem em outras jogadas, né? Não foi só nessa. Tô considerando só o lance do gol, não. Já Jamerson é o muito bem, é o verde Paulo Sérgio para ele. Jamerson hoje jogou demais, cara. Assim, isso é muito bom, porque quando a gente fala de resgatar jogadores, né, e trazer jogadores para essa. Vai ter gente aí que vai dizer que foi a contratação do Maicon Jesus, né? Cara, eu tô com muito sono. Então eu tô assim com várias lacunas de memória. Tá Não é só difícil você, hoje, velho. viu, São Vitor? 1h41 da manhã, eu estou morrendo de sono, morrendo de sono. Então, assim, eu acho que Jamerson foi muito bem hoje, cara. E ele fez um cruzamento pro gol de Mateuzinho, né? Além da assistência, eu quero falar assim, pode tirar a assistência da análise. Só pela assistência ele já merecia uma avaliação maravilhosa, porque foi uma assistência determinante para o resultado do Vitória. Mas mesmo se você tirar a assistência, ele fez uma partidaça. Porque ele defendeu muito bem Marinho, boa parte da atuação ruim de Marinho foi por causa da boa atuação defensiva de Jamerson. E no primeiro tempo, o Vitória carregou muito o jogo para o lado esquerdo, porque ele aparecia, ele se oferecia, ele carregava a bola. Então, o Jamerson fez uma partidaça hoje. E quando a gente fala de recuperar jogador, é fundamental que Jamerson seja resgatado. Porque o Vitória está trazendo um menino que é muito novo ainda, a gente não sabe o que é que vai dar. E com isso, o Jamerson, que também não é nenhuma sumidade, um jogador que também é uma aposta, né, veio da Série B. Mas dá para você tirar a partida de hoje dele, mostra que dá para você extrair mais desse jogador aí. Fez uma partidaça. Foi, para mim,
Cara, eu vou colocar ele como melhor em campo, já dando spoiler aqui, vou colocar ele como melhor em campo. Porque ele foi muito importante, né? Anulou um jogador importante do Fortaleza, que é Marinho, e deu passe pro gol, velho. Deu passe pro gol decisivo. Bom, então o Jamerson aí eleito já o melhor em campo, mas ainda temos muita análise. Vamos para a dupla de volantes. Ricardo Hiller e Baralhas. Ah, eu me mutei aqui, sendo que eu tava com o microfone aberto. Cara, eu vou colocar Hiller como regular. Acho até que ele foi bem defensivamente. Ele conseguiu ali marcar, desarmar em alguns momentos o meio-campo do Fortaleza. Mas acho que ele também pode render mais. Assim, acho que Hiller ainda pode render mais. E eu acho que a grande mudança, né, do que quando você olha um meio-campista que pode contribuir defensivamente, mas também contribuir no ataque, os caras que entraram no lugar dele, né? O Ronald, que entrou no PP, que entrou no lugar dele, depois o Ronald entrou também no lugar de Mosquito. E aí você vê que existem opções no elenco do Vitória que podem contribuir até mais nesse jogo duplo, né? No box to box, como muita gente fala hoje em dia, que é o cara que defende, mas também contribui no ataque. Ricardo Hiller, ele contribui muito pouco no ataque, mas hoje defensivamente ele foi bem, então vou colocar ele como regular. Baralhas eu vou colocar como bem. Acho que gostei da partida de Baralhas. Baralhas, como sempre, né? Guerreiro, cara que desarma bem, que luta muito pelas bolas, é um cara que não desiste das bolas, então vou colocar ele como bem. Fez mais uma atuação nesse sentido dele, nessa linha dele, de ser um cara que defensivamente, né, nesse jogo muito disputado, equilibrado, ele aparece bem. Muito bem. Então vamos para o meio de campo. Mateuzinho, né? Autor do gol decisivo, mais um gol do Mateuzinho. Cortar o cabelo fez bem para ele, hein? Só foi cortar o cabelo que o homem não parou, não Pois para é, de fazer gol. exatamente. Cara, eu tô numa dúvida muito grande se eu boto muito bem ou bem. Porque, assim, o gol dele foi decisivo, né? A gente não pode tirar o mérito do É cara que um fez belo o gol, gol. né? Um golaço, que ele Difícil, já tinha sem tentado cor. antes, né? Teve uma outra finalização que ele tentou pegar de primeira, só que ele pegou mascado. Uma finalização muito parecida, inclusive. É difícil porque, assim, Matheusinho não fez uma grande partida ao longo enquanto ele esteve em campo, ele não fez uma grande partida. Não foi uma partida primorosa de Matheusinho em termos daquilo que ele é bom, né? De segurar bem a bola, de fazer o time se movimentar. Não foi uma partida péssima também, tá? Mas não foi uma partida que a gente já viu de Mateuzinho. Mas ele fez o gol, né, velho? Aí é complicado, velho. Então eu vou colocar ele como muito bem. Coloca ele como muito bem. O gol, eu acho que o gol merece a É, avaliação. então, avaliação mais positiva aí para o Mateuzinho. Vamos para o ataque agora. Eric Mosquito. Eric Mosquito, depois a gente fala do Janderson. Então, Mosquito eu vou colocar ele como mal. É o laranjinha pra ele. Cara, assim, ele foi uma válvula de escape importante do Vitória no primeiro tempo. Vários jogadores, várias jogadas do Vitória passaram por ali. Cara, minha mente tá cansada, velho. Eu tô trocando algumas palavras. Vários jogadores, não, eu queria falar várias jogadas. Várias jogadas do Vitória no primeiro tempo passaram por ali e ele foi uma válvula de escape importante. Só que a grande questão de Mosquito é que ele erra muito tecnicamente. É um cara que toma decisões muito ruins. É um cara que às vezes vai pro drible e entrega a bola, na verdade, para o adversário. Então, esses erros técnicos de Mosquito, ele fez uma partidaça contra o Atlético Mineiro. Para mim, foi um dos melhores em campo. Mas contra o Fortaleza, ele não foi bem. Então, acho que do time, assim, inteiro, eu acho que ele foi o que mais deu raiva, assim, foi o cara que mais prejudicou o time ofensivamente. Então, eu vou colocar ele como jogou mal. Já Eric, eu vou colocar ele como regular. Cara, eu não gostei, assim, o grande problema de Eric é que ele toca muito pouco na bola. Assim, ele se esconde muito às vezes do jogo. No primeiro tempo, o Vitória, como eu já falei várias vezes aqui, jogou muito pelo lado esquerdo, o Eric pouco apareceu. Agora, deu passe pro gol, né? Pro primeiro gol. Fez um cruzamento belíssimo no segundo pau, em que
Janderson cabeceou na segunda trave. E o cruzamento realmente foi bonito. Foi um cruzamento de direita, que não é nem o pé dominante dele, né? Então, assim, pela assistência, eu vou colocar ele como regular. Porque de resto, não gostei da atuação de Eric, não. Acho que ele segura demais a bola em determinados momentos. Acho que ele tenta um drible. Aquele problema de Eric que a gente já conhece, né, velho? Segura demais a bola em determinados momentos, toma decisões erradas, tenta carregar demais, tenta sempre fazer um drible a mais. Se escondeu bastante no primeiro tempo. Além, claro, daquilo que eu já mencionei aqui, que eu acho que no gol do Fortaleza ele poderia ter acompanhado o Diogo Barbosa, né? Acabou ficando muito evidente ali Claudinho no lance, mas ele devia ter acompanhado o Diogo Barbosa para auxiliar o lateral direito, já que o time subiu para o lado esquerdo, né? Ele deveria acompanhar o Diogo Barbosa, até porque durante o jogo ele marcou o Diogo Barbosa, né? Ele ficou como ponta direita, ele recuava acompanhando a subida de Diogo Barbosa. Então ele poderia ter feito isso também lá no momento do gol do Fortaleza. Vou colocar como regular para não colocar mal por causa da assistência dele, que foi uma assistência muito importante. Bom, Tá no mudo. para Tamo finalizar o com time sono. titular, estamos quase 2 horas Tá aqui, já difícil. estamos mais para lá do que para cá. Bom, o Janderson, né? Fez o gol, fez ali o primeiro gol do Vitória, botou a mão no ouvido ali, meio dizendo, fala agora, Pois é, torcida, pois é. fala agora. Pois E é. aí? Mas Janderson jogou bem, tá? Vou colocar ele como jogou bem hoje. Janderson é loucura, cara, porque tem jogos que ele é o cara que mais atrapalha o time, né? Que mais dificulta ofensivamente o Vitória. Mas hoje ele foi bem, velho. Ele ganhou vários duelos, né? Pelo alto, por baixo. Ele fez boas jogadas de pivô, proteção. Claro, continua sendo o Janderson, velho. Teve momentos em que ele erra o domínio, ele sempre precisa dar dois toques na bola para poder dominar a bola razoavelmente bem. Ele não é aquele cara que vai conseguir jogar num espaço muito curto, né? Tipo, receber a bola e finalizar de primeira, ou receber a bola e dar um toque já ajeitando ela para chutar. Ele é um cara, tecnicamente, tem muitos problemas, né? E esses problemas se repetiram hoje contra o Fortaleza. Mas a vontade dele, eu achei ele muito esforçado no jogo de hoje. E o esforço dele foi fundamental também, né? Como eu falei, disputou muito, ganhou várias jogadas pelo alto. Então, jogou bem o menino Janderson, além do gol, né? Não tem o que falar do gol. Realmente foi um gol de centroavante. Janderson, que não é centroavante, é bom sempre lembrar, mas o gol foi muito centroavante. Cabeçada no segundo pau, ele foi lá buscar, subiu bem para cabecear. Então, gol importante para ele também. Porque, cara, independentemente de Janderson, eu acho que o grande lance de Janderson é o seguinte. Claro, ele é um jogador limitadíssimo, mas ele ajuda e ele vai ajudar o Vitória na Série A, né? Então precisa ser recuperado também. É mais um cara que precisa ser recuperado para ele poder render o melhor dele na Série A. E não é à toa que ele está sendo titular, porque dos caras que ele tem ali, que Carpini tem ofensivamente, é quem, mesmo no deserto, tem entregado alguma coisa, assim. Nem que seja vontade, né? A vontade dele é imensa. Muito bem, vamos agora para os jogadores que entraram aí no decorrer da partida. Temos Edu, Ronald, Osvaldo e Fabri, né? Tá. Edu e Oswaldo vou colocar sem nota. Muito pouco tempo em campo. PP, eu vou colocar ele como jogou bem. Eu acho que a entrada de PP foi o começo da mudança do Vitória. Quando ele tirou o Ricardo Villa e botou o PP, ele conseguiu recuperar a saída de bola ali do Vitória, a circulação de bola no meio-campo, ao ponto de que o Fortaleza parou aquela pressão na saída de bola e parou de dominar, de pressionar, né, de sufocar tanto o Vitória ali no início do segundo tempo. Ronald, eu vou colocar, jogou muito bem. Eu acho que, assim, é engraçado, porque na saída do Barradão, quando a gente vai para o Barradão, a gente acaba conversando com muita gente, né? E acho que o grande tema na saída do Barradão foi como é que esse cara não é titular, pô? Como é que ele não é titular? Não é titular, não é possível. Então, Ronald entrou muito bem no segundo tempo. Foi o cara que iniciou a jogada do segundo gol do Vitória, que ele deu uma arrancada incrível, né? Deu passes bons também bons para Mateuzinho. Velho, enfim, Ronald entrou muito bem. E aí, para a gente finalizar, Fabri, vou colocar ele como regular. Fabri tem muito problema, muito problema técnico. Ele é mais limitado que Janderson.
Ele é muito mais limitado que Janes, porque logo que ele entrou, ele errou umas 3 bolas ali, né? Que ele tentou driblar e acabou se atrapalhando todo com a bola, não conseguiu nem fazer um movimento assim que parecesse um drible, né? Ele sabe correr, mas driblar não é o dele. E nem finalizar, né? Ele não finaliza bem também. Mas, cara, a importância de Fábio é que ele deu um calor muito grande no segundo tempo. Eu acho que a entrada dele ajudou a dar uma correria para a defesa do Fortaleza, que é uma defesa meio pesada, né? Então a defesa do Fortaleza ficou incomodada com a presença dele. Muito bem. Então todo mundo avaliado, falta o Carpini, né? Vamos. Carpini foi muito bem hoje. É o verde para o Sérgio, para o Mister Carpini. Boa. Depois de tudo que eu falei, né? Dele ter mudado no segundo tempo, o jogo tem que dar muito bem para ele. Muito bem. Então vitória avaliada aí, né? Campinho completo. Alguns comentários aqui para a gente fechar. O Vicente Ritio fala que Fabri no atletismo estaria nas Olimpíadas. Thomas Loureiro Maldade. fala que o Que Fabri tem maldade, velho. QI de um Atari. Pô, a galera tá pegando Peraí, pesado aqui pô. o nosso glorioso Fabri. É, Quem também tá por aqui? O Anderson Freitas também tá por aqui. Deixa eu ver mais comentários. Giovanni fala que o Arcanjo está no top 5 de goleiros. Quem também tá por aqui? Deixa eu ver. É isso, né? Carlos Júnior também, o Matheus Lima, Saulo Lessa, enfim, galera que sempre interage aqui no chat. Valeu demais. Vocês ficaram aí até 2 da manhã praticamente Guerreiros, né? aqui nos ouvindo, né? Desculpem os vacilos, né? Que aqui a gente acorda cedo, né? Para trabalhar, Cara, então. hoje, assim, eu peço desculpa também se eu troquei alguma palavra, se eu troquei o nome de jogador, se eu esqueci alguma referência de jogo, porque assim, falar a verdade assim, gente, eu, por exemplo, cara, eu não vivo disso aqui, né? Eu trabalho o dia inteiro. Eu acordei hoje 6 horas da manhã, velho. Tô aqui até 2 horas da manhã e minha mente já tá pifando, Fábio. Eu tô esgotado aqui, esgotado. Então, se eu errei alguma coisa, gente, foi mal aí, desculpa, mas é de bom coração. Muito bem. Então é isto. Passada a régua aí, Vitória 2, Fortaleza 1, né? O Vitória agora que vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense, né? Na próxima rodada. É um jogo difícil, né? O Fluminense vem embalado aí com o Renato Gaúcho, mas uma hora vai tropeçar, né? Que seja aí nessa próxima rodada contra o Rubro Negro Baiano. Valeu, Vitor Vilar. Bom descanso, boa noite, bom feriado. Bom descanso para você também, meu amigo. Vamos Valeu, dormir. tamo junto. Vamos nessa. Valeu. Valeu, Alan Roberto aí que esteve nos trabalhos técnicos, direção desta live, todo mundo aí que acompanhou, todo mundo que comentou no chat. Audiência bem legal, né? Nesta já madrugada de quinta-feira. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Estamos bem perto aí dos 72 mil inscritos. Dá essa moral pra gente. Valeu! Até a próxima. Tô de volta, tá? Nessa quinta aqui, tô de volta pra Cruzeiro e Bahia. Aguardo vocês. Valeu, tchau.